Fala, galera. Fala, Boa galera. noite. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, boa noite. noite. Boa noite. Bom, estamos aqui ao vivo já no YouTube, no LinkedIn. Bom, para quem não chegou agora, está perdido, chegou de paraquedas aí, caiu de paraquedas e está vendo a gente aqui pela primeira vez, esse aqui é o projeto Evangelizando o SQL. Temos aqui especialistas, profissionais que trabalham com dados. Estamos aqui para compartilhar conhecimento sobre SQL. Então, vamos dar aqui uma introdução. O que vocês vão ver hoje? Hoje vai ser o Rafael Amorim, que é a segunda aula. Ele vai falar aqui sobre SQL, como conectar no banco de dados, vai criar uma tabela, vai falar de tipos de dados. Ele vai poder dizer melhor aqui a agenda. E eu passo aqui a bola para ele. Boa noite aqui a todos os camaradas aqui presentes. Boa noite a todos que estão aqui no chat com a gente. E eu passo aqui para o Rafael. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão preparados aí para a aula? Estão preparados para as perguntas no final também? As perguntas vão ser porreta, hein? Mas, ó, não é para ficar especialista respondendo não, viu? Deixa para a galera que está começando a responder, viu? Vamos lá, deixa eu compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só um minutinho. Já vai começar assim, Rafael? O quê? Já vai começar? Não, vou compartilhar a tela, vai apresentar a galera, aquela cerimônia, né, que a gente tem. Não, mas agora já é a segunda aula, agora o pessoal aqui já tá mais ambientado agora. Aí, rapidinho. Galera, eu vou partilhando aqui no chat aqui também os grupos, fazer indicação aqui, tentar responder aqui todo mundo no chat, beleza? Quem quiser aí fazer pergunta, já vai botando aí que a gente vai tentar responder aí a galera ao longo da aula. Se vocês forem ter alguma dúvida, né, deixa aí no chat, a gente vai deixar as perguntas mais para o final. E não esquece aí de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, se você ainda não foi inscrito, aí no canal do Wallace. E vamos lá. Pode estar repetindo só para mim, pessoal? Boa noite. Vocês estão escutando dobrado aí também. Eu estou escutando uma vozinha no fundo. Então alguém deve estar com áudio aí. Vocês estão enxergando aí a minha tela já, pessoal? Ainda não, desculpa. Eu tenho que passar aqui. Pronto. Agora já está, Rafael. Todo mundo enxergando aí, beleza. Deixa eu só voltar aqui. Tá certo. E aqui beleza. Só dar aqui testar o Alt Tab para ver se tá 100%. Beleza. Então, pessoal, como o Alice já falou aí, é o nosso projeto aí, evangelizando a linguagem SQL, né? Uma oportunidade aí para quem está começando e para quem está querendo revisar aí conceitos, fundamentos e toda a estrutura que é importante dentro da linguagem SQL e do SQL Server, que foi o SGDB que nós escolhemos, né, para esse curso. Hoje a agenda, nós vamos ter a apresentação bem rápida aí de quem é todo mundo, novamente, né? Às vezes alguém que não participou da primeira aula, quer conhecer o pessoal, né? A gente vai fazer uma apresentação breve para a gente não ficar 2 horas, né? Eu acho que foi cansativo o pessoal, mas foi legal porque foi uma aula inaugural, né? Então, eu acho que faz todo sentido aí ter demorado um pouquinho mais que o normal. Então, vou mostrar ali o primeiro acesso ao SGDB, que é o acesso ao SQL Server. Espero que vocês tenham instalado o SQL Server. Caso não tenha instalado também, acompanha, que vale a pena depois para dar uma testada sozinho ali com calma. O que você precisa saber ali, os pontos principais, os mais importantes relacionados à interface ali do SQL Server, a hierarquia que a gente tem de um database, vou criar um banco de dados com vocês em SQL, vou falar sobre tipos de dados, né, as tipagens, e vou criar uma tabela ali com vocês também, a primeira tabela ali para ficar pronto já para a próxima aula. E aí a gente vai ter o testezinho ali depois do Kahoot, onde a gente vai estar sorteando aí um livro e uma mentoria comigo, tá? E vai ter também ali a parte para o pessoal fazer perguntas, né? Para poder tirar algumas dúvidas. Alguém quer completar com alguma coisa?
Bora aí, vamos aprender SQL hoje. Então, pessoal, se apresentem brevemente aí, coisa bem rápida, para a gente poder estar iniciando o processo aí da aula. Por favor. Então, pode ser aqui na ordem, né? Isso, na ordem, por favor. Beleza. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wallace Camargo, sou brasileiro, hoje trabalho e moro em Portugal. Estou na área de dados aí mais ou menos 5, 6 anos, comecei em 2017 lá no Excel, depois eu fui para Power BI, como muita gente, depois SQL, e hoje eu trabalho com Big Data numa grande empresa aqui em Portugal. E estou aqui para compartilhar tudo aquilo que eu aprendi de SQL com a galera, e junto aqui de grandes feras, que eu passo aqui a bola para o Luiz Vitor. Bora lá. Então, sou Luiz Lima, sou team leader aqui na PowerTuning, então sou DBA, meu foco é administrar banco de dados, validar performance, e trabalho com banco de dados aí desde 2009, então são mais de quase 14, 15 anos aí, né? E estamos aqui para ajudar. Peço aí para desconsiderarem caso escute algum ruído aqui, pode ser minha filha ou o pessoal aqui na rua, tá, galera? Vocês avisem aí, mas bora aí. Vamos pro próximo aí. Vai lá, Ítalo. Boa noite aí, pessoal. Me chamo Ítalo Mesquita, eu também tô aqui em Portugal, sou brasileiro, mas estou aqui em Portugal há pouco mais de um ano. Também vim participar aqui de alguns projetos envolvendo databases, envolvendo business intelligence. Atualmente eu trabalho com análise e engenharia de dados. No Brasil era desenvolvedor SQL, aqui também eu faço essa função, além de criar as queries para os mais diversos cenários possíveis, fazer otimizações de queries e desenvolver processos aí um tanto quanto complexos de pipelines de dados, integração de dados de diversas plataformas, de diversos formatos, tá? E aí a gente está aqui para ajudar aí, tentar melhorar aí o nível de todo mundo no SQL, é claro, e compartilhar aqui um pouco de conhecimento. Inclusive, só fazendo já um jabazinho aqui, se alguém ainda não instalou o SQL, lá no canal eu tenho um vídeo lá, eu subi esse vídeo hoje, um pouquinho mais cedo, depois dá uma olhada lá de como que instala o SQL lá do zero, o SQL Server, né, e o SSMS, que são as ferramentas que nós escolhemos para estar utilizando aqui durante esse mini curso aqui que a gente vai estar passando aqui nessas quartas, tá bom? Beleza. Passando aqui para a próxima tela. O Enzo, né? O Enzo não está presente, então a gente, aproveitando aí quem está online, né? Passa a palavra aí para o Shalom. Boa. Conseguem me ouvir em condições? Sim. Sim, Shalom. Perfeito. Boa. Nós aqui a internet não está em condições, é sempre bom lembrar. Vamos lá. Moi là, je m'appelle Shalom André, je vis en Angola, je suis aussi né en Angola. Je suis dans le monde de la data depuis presque une année déjà, dans le pôle de data engineer, plus viré dans le monde de la cloud. Je m'introduis maintenant là dans le monde de SQL et Python. E vamos lá tentar traduzir um pouco isso aí. Shalom André, meu nome, sou angolano e feliz ou infelizmente ainda estou cá em Angola. Bom dia para o meu povo que já consegui ver aí. Eu estou no mundo da área de dados quase um ano, mas para o mundo de engenharia de dados focado na cloud da Microsoft, o Azure, mas ultimamente tenho dado uma olhada diferencial ao SQL e o Python, por ser a necessidade que muitas das vezes hoje tenho recebido para entrevista de emprego. Então, esse é um pouco sobre mim. E bora aí, como o Rafael já está apressado para o dia de hoje, vamos avançar para os códigos. Não, que isso, tranquilo, tô bem tranquilo, viu, Shalom? Fica sossegado aí. Só lembrando, tá, pessoal, o Shalom fez aí a apresentação dele em francês, porque a gente tem aqui tanto o pessoal do Brasil, como também o pessoal de Portugal e o pessoal lá da Angola também, que está assistindo a live. Tá? Temos ali também a Mazoeli, né? Agradecer-lhe a Mazo e o Reginaldo, né? Por estarem ali dando suporte, ajudando a gente. E eu, Rafael, né? Que vou apresentar hoje para vocês, para quem não me conhece, né? Sou analista em engenheiro de dados. Também comecei ali mais ali no Power BI, no SQL. Hoje já trabalho mais com o Spark, trabalho ali com Python, trabalho com outras coisas,
mas acaba sendo essa mistura aí de analista com engenheiro que faz de tudo um pouco, mexe com a AWS, mexe com tudo aí. O que tiver, a gente faz. Aí, Rafael, só um minutinho aí para o Regi poder se apresentar. Ele conseguiu entrar aqui. Show de... É porque eu não estou enxergando, viu, Regi? Desculpa, viu? Eu tô aqui com a cara na tela só. Eu só não consigo ver. Fala, Reginaldo. Consegue dar uma palavrinha aí? Alô, Regi. Eu não consigo ver nem ouvir. Alô, Regi. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, então depois ele fala aí. Então pode seguir aí, Rafael. Show de bola. E eu não sei se eu falei do Enzo, mas o Enzo também é um dos nossos apoiadores aí. Participou da última, não conseguiu participar dessa, mas provavelmente nas próximas ele tá aí, dando a força aí pra gente, que é muito importante também. Então vamos lá. Então, primeiro acesso ao SGDB, né? E qual foi o que a gente escolheu, né? Nós escolhemos aqui o SQL Server. Tá todo mundo conseguindo enxergar a minha tela do SQL Server? Tô vendo o slide aqui, é isso? Sim, é primeiro acesso ao SGBD. Não tô enxergando o SQL Server, a tela? Não, o primeiro acesso ao Ixi, SGBD, é isso? Peraí, não, peraí que eu tenho que compartilhar o SQL Server mesmo, só um minutinho. Aqui no estúdio não tem nada, não. Achei que a gente tava dando aqui. Ah, tá, entendi. É porque eu tinha que colocar entire screen. Eu botei só uma parte da tela só e deu esse... Acho que agora... Peraí... E agora? Você já pode liberar aí, por favor, o... Boa, já tá aparecendo aqui para mim. Já agora aparece tá? Foi. Pessoal, beleza, no gente. chat aí, coloquem se vocês já estão conseguindo ver aí também. O pessoal consegue ver a tela aí do SQL Server. Opa, show, agora sim. Acho que tá ok, viu? Acho que tá ok, Rafael. Beleza, então. Uma dica, Então, pessoal... rapidinho, Rafael. Para quem tiver com a qualidade ruim, às vezes tem que ir lá na engrenagemzinha, mudar, que fica a qualidade automática. Então, poder aumentar aí, para quem tiver um pouco embaçado, beleza? Beleza. Posso seguir? O chat aqui o Alô? pessoal já colocou que tá conseguindo enxergar aí a tela. Pode Eu estou seguir. tentando colocar aqui algumas coisas na tela para o pessoal também poder se sentir aqui participando de verdade, né? Ah, tá. Não, até ficou mudo. Eu achei que eu tinha caído, que ficou bem mudo assim. Eu falei, será que eu caí? Não. Inclusive, pessoal, o Rafa vai começar a mostrar e se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí no chat, ou então se vocês preferirem anotar essa dúvida e deixar para colocar no final, porque a gente já vai lendo na sequência, talvez fique até mais fácil a gente conseguir acompanhar todos e não perder aí nenhuma dúvida aí de vocês. Tranquilo? Vai lá, Rafael, contigo. Beleza. Então, pessoal, essa provavelmente é a primeira tela que vocês vão enxergar depois que vocês fizerem, né, a instalação do SQL Server localmente, né, utilizando a licença lá, aquela Express, né, foi a Express que vocês recomendaram, não foi? O Express ou o Develop? O Express ou o Develop. Show. Então, a licença que é gratuita, né, para utilização, né, lembrando que é uma licença realmente só para teste, para desenvolvimento, nada em produção, né, nada que você vai utilizar no seu trabalho mesmo, para um cliente, né. Então, nessa primeira tela, a gente tem, basicamente, aqui, o nome da sua máquina. Se você não tiver dado o nome, né, um alias para ele, como eu dei esse alias aqui, Rafa BI, provavelmente vai aparecer o nome do seu computador, tá? E nós temos as formas de autenticação. Quais são as formas de entrar dentro do SQL Server, né? Lembrando mais uma coisa que o SGDB, ele é a forma que você utiliza para manipular os dados, fazer limpezas, fazer tratamento, fazer consultas e poder manipular os dados dentro do banco de dados,
certo? Ele não é o banco de dados em si. O banco de dados, no caso, está dentro da minha máquina, né? A minha máquina seria a instância, né? E dentro dela que você consegue manipular esses dados juntos com o SGDB. Então, com forma de autenticação que nós temos aqui, nós temos o Windows Authenticator, que seria o Windows Authentication seria a primeira forma, né, a forma mais simples que você tem de estar se conectando ali ao SQL Server para poder estar acessando os seus bancos de dados. Rafa, Essa forma... Oi? Só interromper rapidinho. Se tu depois tiver como dar um zoom aí, o pessoal tá dizendo que não tá conseguindo dar uma olhada. Se tiver como dar um zoom, aí eu acho que nem tem tanta Eu acho que não tem como, eu acho que não tem como mas dar quando zoom tu for, mas quando tu for começar a criar os códigos lá, tu dá um zoomzinho. Claro, claro, com certeza. O pessoal tá falando aí. Tá. Pode seguir, era só isso mesmo. Beleza, valeu. Então, essa forma é a forma com que você utiliza as credenciais do Windows, ou seja, as credenciais da sua máquina, para poder se conectar no SQL Server. Ou seja, a forma mais simples, já usa suas credenciais e já fica ali praticamente no automático. Temos outras formas aqui, o SQL Server Authentication, que seria os usuários que você vai criar dentro do SQL Server, ou seja, com login, com senha. Eu tenho o seu usuário Rafael, que eu criei lá dentro. Existe também já um usuário de sistema, que ele já vem, que é esse usuário SA. Então, caso você, sei lá, compartilhe às vezes o seu SQL Server ali no seu treinamento, nos seus exercícios do dia, eu acho interessante também estar criando esses usuários para você testando coisas como acessos, o que você vai dar acesso, para quem você vai dar acesso. Então, simular cenários, né, em que você tem vários usuários e cada usuário pode fazer uma coisa dentro do SQL Server, por exemplo. E tem as outras formas que são ligadas mais ao Azure, né, que seria uma conexão via Multifactor Authentication, que é ali aquela autenticação de 2 fatores que é muito utilizada dentro da cloud, né? Temos também via usuário e senha do Azure, você vai usar ali o Active Directory, que seria o local onde você gerencia os seus usuários na cloud. A AWS tem, Google Cloud tem, IBM tem, eu acredito que todas as clouds têm ali a sua parte de gerenciamento de usuários e gerenciamento de o que o usuário pode fazer, as suas políticas, né, as suas roles, né, as suas funções, e tem também a forma que já vem integrada, ou seja, através do Azure, não funciona com senha e não funciona com MFA. O que eu quero dizer com isso? Lógico que tem a senha por trás, mas seria basicamente como o Windows Authentication, só que através do Azure, beleza? Então, vamos conectar aqui via Windows Authentication. Beleza. Então, nessa primeira telinha aqui, que vocês estão vendo, essa parte agora seria, seguindo aqui os slides, seria agora sobre a interface, né? Ali do SSMS, ou seja, do SQL Server. E nessa interface, a gente não dá para focar em tudo, né? Tem muita coisa, acho que nem uma aula inteira só disso aqui não daria, porque é muita coisa. Então, vamos tentar focar no que é mais importante. Nós temos aqui o nome do servidor, ou seja, a minha máquina, a minha instância, onde está alocado o SQL Server. Você pode vir aqui em propriedades e tá vendo tudo sobre a sua máquina, você pode estar mexendo na parte de segurança, conexões, database settings, permissões, tem várias coisas que você pode estar utilizando para você poder estar configurando de forma mais específica o seu SQL Server, né? Nós temos os databases, existem databases que já vêm com SQL Server, esses aqui não vêm, tá, gente? Esses aqui são databases que eu criei, ou que eu importei, já vamos falar sobre isso, mas existem os bancos de dados de sistema, né? Que são esses aqui, o Master, o Model, o MSDB e o TempDB. Eles basicamente armazenam informações relacionadas a configurações, logins, usuários, permissões, né? Nós temos aqui, por exemplo, o MSDB, ele armazena só coisas relacionadas à automatização de processos, de jobs. Então, a minha recomendação conheçam eles, mas não usem eles, se você for iniciante, né? Assim, não mexa muito aqui,
porque isso pode desconfigurar e dar algum problema dentro do seu SQL Server. E outra parte bem legal também de comentar, aqui da parte da interface, é a parte de segurança, né? Essa parte de segurança é importantíssima. Uma das coisas que as pessoas mais, vamos dizer assim, apanham no começo é relacionado a isso, né? E é bom vocês entenderem, igual eu falei anteriormente, que você compreender como funciona acesso, permissão, vai servir para você em tudo. Não é só no SQL Server, né? Se você entender o porquê e como funciona isso, você vai conseguir transferir esse conhecimento para qualquer outro SGDB ou uma cloud. Então, a gente tem, por exemplo, logins, que seriam os usuários, né? Os usuários dentro do SQL Server, do meu SQL Server, no caso, onde cada usuário desse tem uma permissão específica do que ele pode fazer, por exemplo, se ele pode só ler arquivos, se ele pode escrever, se ele pode, né, no caso, por exemplo, criar uma tabela nova, se ele pode apagar alguma coisa. E nós temos aqui os server roles. Essas roles seriam exatamente papéis que você dá para esses usuários. Então, por exemplo, eu quero criar um papel onde todo mundo consiga somente ler os bancos de dados. Então, em vez de eu ficar toda vez setando ali, definindo, usuário Ítalo só pode ler, usuário Luiz só pode ler, eu já crio como se fosse um grupo, eu já crio ali uma função que eu aloco esses usuários dentro dessas roles, e aí eles já vão com todas as definições que aquela role está definida. Partindo aqui para a parte de atalhos, né, e de botões, o botão que provavelmente você vai mais utilizar é New Query, tá? New Query você vai utilizar provavelmente toda hora. É onde você vai escrever seus scripts, é onde você vai colocar ali a parte do SQL mesmo em prática, tá? Aqui nós temos também botões de realizar a execução do script, salvar os documentos, e todos esses botões, como provavelmente qualquer tipo de SGDB hoje, ele tanto você pode clicar no botão, como você pode estar executando através de um atalho nele, por exemplo, o execute, né, para você fazer execução do SGDB, execução do script, você pode apertar o botão, você pode dar um F5, por exemplo, né? Aqui alguns botões relacionados à forma com que você enxerga ali o resultado, né? Quando você quer enxergar ali uma tabela, dá o famoso select asterisco, né? Então eu quero enxergar em forma de tabela, quero enxergar em forma de texto. Então, tem várias coisas interessantes que você pode fazer aqui. Outra coisa que é muito interessante de saber é botão de atualizar, esse botão aqui de refresh, tudo que você fizer, às vezes um banco de dados, você acabou de criar o banco de dados, ele não aparece aqui ainda, você dá um refresh, né? Ele vai mostrar aqui as atualizações que você fez, tanto a nível de banco de dados, como a nível de tabela, de linha, enfim, ele dá um refresh total. Botão de conectar, desconectar do SGDB, aqui do servidor, né? Esse botão de connect aqui, ele é mais relacionado a outros serviços que existem dentro porque é uma família, né? A Microsoft tem uma família de serviços, e aí ela já cria esses atalhos em que você pode estar acessando de forma muito mais fácil, né? O que mais que eu posso falar aqui sobre a interface? Tá. Aqui também é um ponto interessante em que nesse ponto aqui você consegue enxergar todos os databases que existem dentro desse servidor, e aqui você entende que é um servidor onde ele está no momento, ou seja, se eu escrever alguma coisa aqui, sei lá, criar uma tabela, eu vou estar criando uma tabela dentro do master. Então, é um ponto de atenção muito importante quando você for criar alguma coisa, olha aqui, né, onde você está, primeiro, e reforça a utilização de um comando que a gente vai ver daqui a pouco, que é o comando use, né, que é o que você mostra o banco de dados que você quer utilizar. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Eu ia dizer que na maioria dos SGBDs, a IDE
elas são bem parecidas, né? Elas têm os mesmos objetivos, então se a pessoa está utilizando MySQL, Postgre ou qualquer um outro, geralmente vai ter essa organização assim, muito parecida, né? O Oracle é parecido, muda onde está a posição do botão, mas basicamente tem as mesmas funcionalidades, né? Só esse comentário que eu gostaria de fazer. Eu tenho um também. Volto na telinha aí do Management Studio, Rafael. Acho que a principal ideia dessa aula aqui, pessoal, é todo mundo se familiarizar, né? Lógico que você não vai gravar tudo aqui, a aula está gravada também, mas a ideia é que você, igual o Rafael começou a comentar, como é que você conecta? Usa o Windows, ou usa o SQL Authentication, aí vai entrar nessa telinha, beleza, como é que eu vou ver quais são os bancos que tem, né? E o Rafael mostrou ali, está na database ali. Então, vai ter jobs. O agent está até parado ali, mas mais para frente a gente deve mostrar como funciona jobs e tal, né? Então, é mais para se familiarizar aí. Então, isso aí vai ser bem corriqueiro, vocês devem usar bastante aí, né? E talvez no início aqui é um pouquinho difícil, mas com o tempo fica bem tranquilo aí, beleza? O SSMS ele tem 1001 coisas, então você pode usar os atalhos que ele tem, você pode configurar atalhos para ele, para otimizar, por exemplo, as suas tarefas, você pode instalar plugins, inclusive, para você otimizar tudo que você faz durante o seu dia. Só que isso aí são coisas que, assim, para quem está começando, ou quem já tem até já trabalha, nem sempre utiliza. Então, assim, as principais, você saindo, por exemplo, dessa explicação que o Rafael, que foi super completa, assim, entendendo que as principais coisas que você precisa saber é onde você localizar os seus objetos, né, que ali tem o Object Explorer, onde você tem o nome das databases, e ali, se você for expandindo, você vai ter os objetos, o botão lá de New Query, onde você vai criar suas consultas, que aquele é um dos botões que você mais utiliza, o botãozinho executar também, que também existe uma tecla de atalho, o Rafael depois vai falar sobre isso, provavelmente, e também o lugarzinho onde ele mostrou que você escolhe as databases. Então, assim, você conseguindo saber isso, você consegue trabalhar aí tranquilamente. Eu acho que essas são dentro do SSMS, né, obviamente você tirando alguns atalhos que a gente sempre utiliza, com o tempo a gente vai aprendendo e vai utilizando para ganhar performance na hora da digitação das queries, de analisar queries, mas esses pontos que eu falei, eu acho que são os principais. Se você souber como você cria uma nova query, como você executa a query, como que você navega pelo Object Explorer para você ver as databases, ver as tabelas, ver as colunas que você tem, e como você escolhe, por exemplo, a database que você quer executar aquele comando, você consegue já usar as queries, já fazer tudo muito tranquilamente. E aí, com o tempo, é aquilo, você vai descobrindo um atalho novo, você vai descobrindo uma funcionalidade nova, mas para começar, assim, até quem está em um nível até mais avançado, vai concordar aqui com a gente que acho que essas são as principais ferramentas que você vai utilizar aí todos os dias. Show de bola. E, inclusive, pegando um gancho aí que o Ítalo falou, reforçando realmente, essa parte aqui é muito importante. Nossa, eu no começo, às vezes eu criava uma tabela, aí eu ia para minha tabela, para o meu database que eu achava que eu tinha criado a tabela, eu falei, mas gente, mas eu criei a tabela, por que a tabela não tá lá? Por quê? Aí quando eu ia ver, criei no master. Quem nunca, né? Né? Quem nunca? Tem a situação também, Rafael, só um parênteses, de às vezes Claro. criar a tabela, né? Por exemplo, já trabalhei na minha primeira empresa que eu trabalhei, eu era desenvolvedor, então tinha um ambiente de produção, tinha um ambiente de desenvolvimento. Então, logo no início ali, né, comecei a trabalhando, pegando algumas demandas, aí beleza, comecei a desenvolver uma procedure, algumas coisinhas assim. Na sexta-feira, chegou na segunda-feira, cadê? Perdi tudo. Por quê? Porque no ambiente tinha lá um processo que restaurava a base, aí tudo que eu fiz lá eu tinha perdido. Então, tem que ficar esperto com esse tipo de coisa aí também. Às vezes guardar os scripts, né? Meu Deus. O botão importante, o botão de salvar, tá bom? Bad vibes. Aqui, ó. Pior se a demanda fosse para entregar na segunda, né? Nossa. Como é que ia explicar isso lá pro cliente, né? Coisa como o pessoal de trainee, diz, né? Na época. Como o pessoal diz, nunca comecem nada na sexta-feira, gente. Nada. Não executem nada, não criem nada na sexta-feira. Sexta-feira não é dia para isso. Então, beleza. Posso continuar, pessoal?
Alguém mais quer falar alguma coisa? Shalom, alguma coisa? Eu não tô vendo vocês, viu, gente? Então, eu só tô ouvindo. Não, beleza, pode seguir aí, Rafael. Pode seguir. Show, Vai. beleza. Então, agora que a gente entendeu ali a questão do SQL Server, a gente vai entender ali a questão da hierarquia dentro do SGDB, né? Aqui é dentro do database, eu acabei esquecendo de atualizar, mas a gente consegue ter esse entendimento de qualquer forma, né? É bem próximo ali a questão do SGDB como a questão da hierarquia dentro do database, né? A gente partindo, pensando, até no que eu comentei mais cedo, né? O SGDB, ele tá dentro da nossa máquina, né? Dentro da nossa máquina, que seria ali a instância. Eu vou mostrar primeiro, antes de vir aqui para o SQL Server, eu acho melhor mostrar esse desenho aqui para vocês. Tá. Nós temos aqui a nossa instância, né? Que é o computador que está instalado, o SQL Server que vocês acabaram de colocar, ou colocaram ontem, enfim, a instalação de vocês. Outra camada aqui, né? Eu tentei colorir aqui para ficar mais visual para vocês. É o SGDB, ou seja, é o programa, né, que vocês estão utilizando. Aqui, esse desenhozinho aqui esse é um desenho muito utilizado, tá, gente? Para representar um banco de dados. Esse desenho aqui, preto com branco aqui, tá? É o banco de dados, ou seja, é a camada que vem em seguida, certo? Depois dessa camada do banco de dados, a gente tem essa outra camada aqui que está em vermelho, que seria o esquema. Eu vou mostrar para vocês direitinho, para vocês entenderem o que é esse esquema. O esquema é basicamente uma forma de você agrupar as suas tabelas, as suas tabelas de forma organizada, ou seja, você dá um nome para o esquema, por exemplo, Pearson, né, que você quer que todas as tabelas que tenham a ver com pessoas, a ver com clientes, vou dar um exemplo, né, todas fiquem com essa, como é que eu posso dizer, com esse tipo de identificação, né? Ele vai estar com eu vou mostrar para vocês no SQL Server, ele vai estar com o nome do esquema, ponto, o nome da tabela. Ou seja, é uma forma de você identificar que aquela tabela pertence àquele grupo. Ou seja, o esquema, a tabela person, a tabela clientes, pertence ao grupo person. E depois do esquema, nós temos a parte de tabelas, né? Que são o que a gente vai estar criando hoje. A gente vai estar criando tanto um database como a parte de tabelas. E mais abaixo da tabela nós temos as colunas, né? Que identifica ali os campos que você está querendo colocar dentro daquela tabela. Por exemplo, ali a matrícula, o nome, né? O endereço, o departamento. E as linhas, né? Que de fato vão representar os registros daquelas colunas. Vocês vão ver, quando vocês estiverem aprendendo sobre banco de dados, que vocês vão estar vendo a tabela provavelmente sendo chamada de entidade, tá? As colunas de atributos e as linhas vão ser linhas mesmo, ou vão ser chamadas de tuplas, algo do tipo, tá? Então, eu tô falando isso para vocês porque quando você pega mesmo ali para estudar banco de dados, as nomenclaturas vão ser essas, e não essas exatamente que eu tô falando, vão ser essas de entidade, de atributo e assim por diante. Falando sobre a parte dos esquemas, para vocês entenderem melhor, se o Wallace puder passar esse link aqui para o pessoal enxergar melhor, porque com certeza aqui vai estar bem pequenininho. Eu vou colocar aqui no chat. Beleza. Olha o que eu tinha explicado para vocês. Nós temos aqui os esquemas, Sales, Person, Human Resource, Production, entre outros, né? E vocês podem ver que cada esquema desses, cada grupo desses, tá colorido, tá com uma cor diferente. Então, por exemplo, todas essas tabelas pertencem a esse grupo, a esse esquema aqui. Da mesma forma, essas pertencem a esse,
essa aqui pertence a esse. E tá, qual que é a importância disso, né? Você tá pensando, poxa, mas provavelmente os mais velhos aí, né, devem estar pensando, mas pô, nem uso isso aí não serve para nada. Galera, se você é mais avançado e nunca usou isso, tem duas situações. Ou realmente é a característica ali, talvez, do lugar que você trabalhe, né? Não houve essa necessidade ainda, ou pode ser realmente uma falta de organização. Por quê? Porque esse tipo de identificação ajuda muito a fazer tanto essa parte organizacional como o controle de acessos, né? Por exemplo, a gente estava falando lá da questão de roles, de usuários, né? Então eu defino, por exemplo, ali nas minhas regras que Wallace, Luiz e Ítalo só podem acessar as tabelas do esquema Sales, por exemplo. Então é muito mais fácil eu definir que eles só podem enxergar Sales do que eu colocar, imagina, essa tabela, essa, né? Realmente é bem mais complicado, concordam? Né? Bem mais puxado de fazer dessa forma aí. E aí a gente voltando aqui para o SQL Server e dando esse exemplo para vocês, a gente pega aqui esse database, que é um database importado, inclusive é da Microsoft, tá, gente? Esse Adventure Works. Quando a gente entra na parte das tabelas, a gente percebe exatamente aquele esquema que eu estava mostrando, aquele diagrama que eu estava mostrando para vocês, né? Então, olha aqui, ó. A gente tem, eu não consigo dar o zoom aqui no SQL Server, gente. Tem alguma forma, só nessa parte de script que eu consigo. Infelizmente, na parte de menu eu não consigo, mas espero que vocês estejam enxergando. Tem aqui a parte, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo, não, acho que eu não vou conseguir copiar e colar aqui esse nome, não vai dar. Mas é basicamente isso aqui, ó. Eu acho que se tu arrastar, ele já leva com o esquema. Agora já foi. Valeu. Então, basicamente, tá assim, ó, tá dessa forma assim, ó. Acho que todo mundo tá enxergando agora, né? Acho que agora vai. Então, ele tá dessa forma. Tem o esquema na frente, ou seja, o grupo pelo qual pertence a tabela e o nome da tabela, tá? E todas as outras tabelas que tem aqui, várias tabelas, todas elas estão organizadas dessa forma. Por default, o esquema que a gente tem no SQL Server é o chamado DBO. Então, quando vocês criarem as tabelas de vocês vão ver que já vai ter esse DBO. Ele vai vir automático, porque não pode ficar sem o esquema, entendeu? Então, é super importante que vocês prestem atenção em relação a essa organização. Isso aqui é muito bacana e raramente você vê, sinceramente, alguém dando atenção, falando sobre isso em outro lugar. Mas particularmente dos cursos que eu já fiz e já vi, o pessoal não costuma dar muita atenção e eu acho que é algo bem importante. Alguém quer complementar essa parte para o próximo tópico? Não, só assim, hoje a maioria das pessoas assim, que trabalha mesmo, acho que o Luiz, inclusive, como ele presta serviço pela PowerTune em várias empresas, ele talvez até consiga melhor que a gente. Mas, por exemplo, todas as empresas que eu trabalhei, a única que eu trabalho com esquema é a empresa agora de Portugal, que eu trabalho aqui, e nem são em todas as tabelas, são só no que a gente tem acesso, por exemplo, para customizar para ir para os reports. Então, dos reports a gente cria no esquema por questão de organização e de facilidade para que você consiga liberar as permissões, tá? Mas, então assim, normalmente você vai ver o esquema default da Microsoft, que é o esquema de BO, é o esquema padrão, então a maioria das tabelas vão estar com esse esquema, sempre quando você for, normalmente quando você for no cliente, mas assim, se for possível você criar um esquema, se você estiver participando, por exemplo, de um projeto, é muito interessante, por todos os motivos que o Rafael falou. Algumas vezes eu, inclusive, entendo que isso se torna complicado dependendo do tamanho que você tem da estrutura da sua database, né? Então, às vezes, você tem lá uma database gigante, aí começa a ficar um pouco mais complicado para você até fazer manutenções nisso em futuras tabelas, futuros objetos, né?
Mas só uma observação, esse esquema que o Rafael está mostrando, ele é do Adventure Works, uma database da Microsoft. Isso aí é um mundo maravilhoso, né? Dificilmente você vai encontrar um cenário assim que você tenha tudo documentado, as ligações todas feitas, tudo separado por esquema. Então, assim, isso aí é muito bom didaticamente para você ver como que funciona tanto o esquema, como que essas tabelas elas estão ligadas ao esquema, enfim, toda essa parte mesmo de ligação, toda essa parte mais visual, tá? Mas muitas vezes na prática é ali, navegando pelo Explorer, ali, vendo a tabela, qual que é o esquema, porque hoje, infelizmente, falta muita documentação, principalmente para a parte de database, né? Isso. Deixa eu complementar também, igual o Ítalo falou, né? Então, isso depende muito do software, né? Então, tem softwares que seguem o padrão do EBO, mas tem alguns RPs, tem RPs grandes aí que utilizam, sim, lá esse esquema, né? E uma coisa que tem que tomar cuidado é o quê? Que o usuário também tem um default esquema e, às vezes, uma tabela, dependendo, né? Você pode duplicar ali uma tabela e se você errar esse esquema, ele pode estar lá, criar com DBO, mas deveria ter criado com outro esquema, né? Então, você pode se confundir, pode causar algum tipo de problema. Então, ter bastante atenção caso vocês optem por utilizar aí, né? Se for DBO, é mais tranquilo. Só para responder a pergunta rapidinho aqui, o Vitor Darcy, eu acho que é Vitor Darcy da Silva, ele perguntou se, por exemplo, isso que a gente está mostrando aí desses esquemas, né, dessa estrutura, tem a ver com os tipos de Star Schema e Snowflake. Tu quer responder essa, Wallace? Posso responder. Eu não achei aqui essa pergunta. Eu queria até achar aqui para tentar deixar na tela, mas não. Ele colocou aqui, isso tem a ver com o tipo Star Schema e Snowflake? É o Vitor Darcy da Silva. Ok, eu não achei aqui, desculpa, Vitor. Na próxima eu vou tentar estar aqui antenado para. Mas isso daí, existem. Star Schema e Snowflake, a gente está falando de modelagem de BI, de Business Intelligence. Isso que está sendo mostrado aqui é um modelo OLTP, ou seja, operacional. É o que a sua empresa está utilizando para favorecer a escrita dos dados, né? Ou seja, a coleta deles. E o Star Schema e o Snowflake, a gente está falando de um ambiente OLAP que é voltado para análise, ou seja, leitura. Então, a gente modela as tabelas em fato e dimensão, quando independente se é Star Schema ou Snowflake, só que quando é Star Schema, todas as dimensões estão ligadas na fato. E quando é Snowflake, a gente pode ter uma dimensão ligando na outra também, né? O que acaba causando lentidão, pode causar lentidão, e o preferido da galera é o Star Schema, né? É o mais recomendado para trabalhar com ferramenta de BI. Show de bola. Podemos seguir? Por mim, sim. Só um último comentário em relação ao esquema, é que quando a gente está utilizando lá o SQL Server e tem o DBO, a gente não é obrigado a colocar o esquema, né? A gente pode colocar from direto o nome da tabela. Mas nos outros databases, se for praticar, por exemplo, no Oracle ou em algum outro, MySQL também, você não consegue. Você é obrigado a explicitar o nome do esquema, né? Então, tem essa diferença. Ele cria o esquema, mas você não é obrigado a setar ele na hora que você for fazer o seu script. Exatamente. Só esse comentário aí. Show demais. Valeu, Wallace. Então, vamos criar nosso primeiro database. Vamos lá para o SQL Server. Deixa eu dar aqui um zoomzão bem legal para a galera. Deixa eu recolher aqui. Na próxima, a gente pode usar o Zoom IT aí, Rafael. A galera tá recomendando aí. Qual? Zoom IT. Gente, não. Entendi, desculpa. De verdade, gente. Olha. Na próxima. Eu espero que não esteja prejudicando muito aí a experiência de vocês, viu? Eu realmente não imaginei que fosse ter esse problema de distância aí. Mas vamos seguir, vamos lá. A gente vai usar aqui o comando, né, para poder estar criando a nossa tabela. É bem simples, na verdade. Uma coisa que é até interessante, né, que o pessoal costuma falar muito, quando você vai estudar, quando você vai aprender TI, né, quando você vai aprender esse tipo de coisas relacionadas à tecnologia, o pessoal fala, não, é bom aprender o inglês e tal. De fato,
o inglês é muito importante, não só pela questão de ter muitas vagas, né, que pedem realmente o inglês, quando realmente pede de verdade, não é o famoso que a gente vê, lá vem eu, lá vem eu, né? Eu tava demorando para eu botar a sementinha, né? Mas quando a gente vê muito aí empresa que pede inglês fluente e nem a empresa, ninguém da empresa fala, né? Mas enfim. Por que é importante nesse caso aqui, pelo menos o inglês, ali a leitura, né? Porque a maioria dos comandos, tanto no SQL como no Python e outras coisas, eles são todos derivados do idioma inglês, né? Da língua inglesa. Então, eu quero criar um banco de dados. Eu vou dar um create, né? Create, né? Vou colocar database, que é o que eu quero criar. Eu quero criar um banco de dados, certo? E o nome que eu quiser dar para ele. Eu vou dar o nome de aula 2, por exemplo. E aí, uma recomendação, né, que a gente costuma falar sempre, é colocar o delimitador. Esse delimitador, ele serve exatamente para você falar onde o seu script acabou, né? Você vai entender isso melhor quando você tiver milhares de coisas, um SQL enorme, e você vai ver que vão ter blocos, né? Vão ter blocos, aí aqui eu posso, por exemplo, abrir um outro bloco para criar outra coisa, e no final colocar, por exemplo, de novo o delimitador. Então, sempre que você terminei de escrever o que eu quero, terminei de fazer ali o que eu quero que rode, né? Você vai e coloca o delimitador para explicitar que acabou ali. Então, create database, igual o Ítalo falou, né? Eu tinha comentado, mas reforçando, eu não sou obrigado a apertar o executar aqui. Eu posso simplesmente pegar e dar um F5. Tá? Ele vai criar o meu database. Você pode ver que ele explica que o tempo, né, quando foi terminado. Aqui embaixo ele mostra o tempo que demorou, né? Geralmente essas coisas aqui são milissegundos, então nem mostra aqui na tela aqui do SQL Server. E vocês podem ver que eu criei o database aula 2, mas eu ainda estou aqui no master. Né? Eu estou no master aqui e o meu banco de dados ainda não aparece aqui. Então, eu vou lá e dou um refresh no meu banco. Opa, não deu refresh. Deixa eu ver. E já apareceu. Show? É um banco de dados vazio, mas eu ainda continuo fora. Eu não estou no meu banco. Eu posso vir aqui manualmente, o que eu não recomendo, porque vocês não querem aprender a mexer, clicar, não querem no code, né? Low code, a gente quer aprender a escrever, né, os códigos. Então você vai, como falei para vocês em inglês, vocês vão dar um use e o nome do banco que vocês querem usar. Database aula 2. Tá vendo que ele já ele já aparece, né? Ele já me dá o SQL Server, como outros também, ele já me dá ali um atalho, né? Ele já mostra ali o que eu tô querendo fazer. Opa! Use só, gente, perdão. E aí, tá vendo? Mudou, né? Ele foi ali já foi pro meu banco de dados. E aí, isso aqui, vocês viram que eu marquei, né? Eu selecionei o que eu queria e dei o F5 ou executar. Isso aqui é a forma de fazer tanto a criação do banco de dados como a utilização dele, certo? Você também poderia criar aqui, a partir do botão direito. Não recomendo também, não é objetivo, não é legal, não é bonito. Igual eu tava brincando, acho que foi até com o Wallace no grupo, não foi? Tem o analista de dados, o DBA, enfim, tem o Raiz e tem o Nutella, né? O Nutelinha, ele vai querer clicar só no monte de botãozinho. Nada contra, assim, pessoal, mas eu acho que o objetivo não é esse, não, viu? Alguém quer complementar? Gráfica é maravilhosa, mas não pode SQL. Como é que é? Interface gráfica é maravilhosa, mas não para usar no SQL Server. Isso aí. Vocês querem completar com alguma coisa? Já vou passar aqui para o próximo tema.
Eu só queria dizer que realmente utilizar a interface para criar tabelas, criar os objetos, acaba sendo mais difícil do que usar o script, né? Eu, particularmente, nunca utilizei isso de criar via botão, né? Eu sempre fiz por script e, sinceramente, acho que fica até mais fácil. Essa é a minha opinião. Concordo. Tá, volta ali, quero comentar. Sim. Sim, senhor. Quer ver? Desfaz aí o seu use database. É legal comentar que ele fica vermelhinho. Escreve isso. Tá vendo? Então, quando fica vermelhinho embaixo, no sublinhado, você, opa, deixa o mouse em cima ali que ele já deve até alertar para você. Ó. Vai ficar pequenininho, mas tá incorreto, não sei o que, né? Então, o SSMS ajuda nisso. E aí, puxando sardinha aqui para o lado de DBA, né? Você fez um create database, mas aí eu falo, como a ideia é desenvolver e tal, né? Beleza, mas já com os olhos de DBA, o que ele está fazendo por debaixo dos panos? Ele está criando, mas criou o quê? Criou aonde? Dá um botão direito ali na aula 2, pega lá o caminhozinho, mostra para eles lá também na pastinha do Windows, lá em propriedades, lá embaixo. Clique em Files. Vai ficar pequenininho, mas depois vocês assistem, ó. Então, nesse caminhozinho, ó, quando você não especifica o caminho, ele vai criar nesse... Tá vendo? Vocês não vão conseguir enxergar muito bem, mas vê se você consegue dar um Ctrl+C e jogar lá no Windows. Ah, tá. Eu acho que ele vai, entendeu? Tenta ver. Só para mostrar o arquivo físico, né? Então, ao fazer isso, ele vai criar lá um arquivinho MDF e LDF por padrão, né? Abre um Windows Explorer mesmo, vê se você consegue pegar o arquivo. Eu tô meio nas pastinhas do Windows mesmo, Windows Explorer. Lembrando que o Luiz está falando que na hora que você vai instalar o seu SQL Server, você consegue já definir o campo, o diretório default, onde vão ficar salvos, por exemplo, esses arquivos, tanto o arquivo LDF quanto esse arquivo MDF, tá? Então você já consegue configurar lá para toda vida que você for criar, você não ter que especificar, por exemplo, um caminho diferente. Perfeito. Então, nesse caminho, ó, tem vários arquivos aí do Rafael, certo? Aí, por exemplo, pegando esse gancho do Ítalo, o que às vezes tem no ambiente de produção, no ambiente de cliente, né? Às vezes tem lá o disco C, que tem só o Windows, tem o SQL instalado, e tem discos separados para dados, disco para log. Então, ao criar a database, você também consegue especificar esse tipo de coisa, beleza? Aí já cai muito aqui para DBA, mas, enfim, só deixando um comentário. Mas é isso, e uma boa prática, inclusive, é você não colocar esses arquivos normalmente em um ambiente de produção no mesmo lugar que está o seu sistema operacional. Então, se for possível, você sempre colocar em discos separados, e de preferência um disco para o dados e um disco para o log, né? Você conseguir ter até uma segurança maior com relação a esses dados, tá? E aí essa é a diferença, por exemplo, às vezes a gente vê aí o pessoal instalando o servidor, por exemplo, em produção, abre lá, vai next, finish, instala o servidor e está tudo certo. Só que tem 1001 configurações que você precisa fazer para que você garanta que aquele servidor funcione corretamente e que você tenha, obviamente, aí a maior quantidade de dispositivos de segurança para os seus dados, né? Então, assim, não é simplesmente uma instalação lá next, finish que vai resolver. Assim, para você estudar, normalmente vai resolver, ok, mas quando a gente vai para a vida real, a gente tem uns detalhezinhos aí que a gente tem que tomar cuidado. Isso. Aí, um último detalhe, Rafael, só para não estender muito, clica com o botão direito no Databases, New Database, só para mostrar a telinha, só para comentar um detalhe. Bota qualquer aula, sei lá, qualquer coisa no nome aí, e lá em cima tem um botãozinho chamado Script, ó. Em cima, vai para cima do lado do Help, ali em cima, na esquerda, né? Isso, clica nele aí. Pode ser na primeira opção mesmo, é só clicar nele. Aí volta na tela lá, ele vai abrir uma telinha atrás. Olha que legal. Então aí, ó, quando você executa na tela, você está executando por debaixo dos panos tudo isso daí. Então, tem muita coisa que pega por default, né? Então, o Rafael foi bem sucinto ali para teste, para brincar, para coisas mais simples, para estudo, ok, mas de novo, com meus olhos de DBA, né? Quando a gente está falando de um ambiente de produção, a gente tem que rever uma série de coisas, nível de compatibilidade, então, coisas mais avançadas, recovery model, que é bem importante, mas não vou entrar nesse assunto. Só para comentar aqui, nessas telas, talvez
como a gente está, uma coisa, até eu mesmo, né, quando vou fazer a primeira vez, às vezes vou na telinha, e aí vou lá, gero o script e guardo esse script. Por quê? Aí nos próximos é só você mudar o nome da base, mudar lá o caminho do arquivo, né? Tá vendo ali, ó? On, name, vai ter um arquivinho, depois tem log, então o arquivo de dados, arquivo de log. Beleza? Deixar essa dica essa. Eu uso bastante essas, em alguns casos, né? Algumas telinhas aí para fazer algumas coisas, para gerar esses scripts. Então, é sempre bom, porque às vezes, tá vendo? Ela executa muita coisinha ali que às vezes não precisa, então mas para você entender também. Beleza? Fora que, assim, eu aprendi muito assim, às vezes gerava script, ia ver o que que gerava no script e ia atrás de saber o que era cada coisinha dessas aí, né? Então, o que é o ansioso, o que é o esse warnings, enfim, o que são esses caras aí, para entender realmente o que ele está fazendo. Então, acho que um grande ponto, assim, que diferencia aquele profissional que está começando e que realmente vai aí seguir por muitos anos na carreira, e aquele que talvez não fique tanto tempo assim, é exatamente essa curiosidade de ver o que está acontecendo por trás e ir atrás de entender. Né? Então, não executa só o código lá e diz, legal, criei meu database, tá certo. Mas, então, assim, essa curiosidade de ir atrás do que ele está fazendo por trás, como o Luiz falou, inclusive, o SQL dá essa opção, se você for gerar esses scripts, é muito valioso, assim, para um profissional. Isso. Aí só uma última coisa, você não precisa gravar tudo isso também. Pô, Luiz, beleza, vou ter que gravar todas essas opções aí abaixo aí, Rafael. Tem um monte de coisa, nem eu sei tudo de cabeça. Então, é mais para você saber, e às vezes alguma coisinha específica, que você sabe que tem que mudar, você vai lá e altera. Beleza? Não precisa se preocupar em gravar tudo isso daí, não, pelo amor de Deus. Beleza. Sabe que é tudo isso aqui. Só mais um detalhe que eu acho interessante de falar, puxando aqui o gancho do que o Luiz falou, às vezes você recebe eu ia falar um falso positivo, mas eu não sei se é exatamente essa palavra correta. Porque o que acontece? Quando eu criei o database, lembra que eu dei um refresh? Se eu não faço refresh e tento dar um use, mesmo escrito corretamente, ele vai acusar que está errado. Porque ele não achou ainda, ele não identificou que existe o database aula 2. Então, fiquem ligados nisso, que se vocês estiverem utilizando o comando correto e mesmo assim aparecer que está errado, quer dizer que ainda o SGDB ainda não reconheceu esse banco que você criou, tá? Então, vamos lá. Espera aí. Cadê? Que agora eu perdi aqui o rolê. Aí. Tá. Tipos de dados. Essa parte aqui é muito legal. Eu esqueci de pegar a figurinha que eu pedi pro Wallace hoje mais cedo. Mas era basicamente uma imagem, aquela famosa imagem, todo mundo já deve ter visto essa imagem. E se não viu, procure. Uma imagem que é o 1 mais 1 é igual a 11. Né? Que é basicamente aquela questão que o cara vai programar ou vai usar ali algum script de alguma linguagem de programação e ele não define corretamente o tipo de dado. E o tipo de dado é basicamente exatamente isso, é você definir o que representará aquele registro dentro do banco de dados para poder você fazer, por exemplo, se você está falando que olha o tipo inteiro, um tipo decimal para fazer cálculos matemáticos ou somas, né? Se você está usando um tipo de texto, você quer realmente que seja só texto, mas às vezes você também quer fazer uma contagem, uma coisa que eu vejo o pessoal até em Power BI mesmo, né, ou em outras coisas, é exatamente isso, né? Em vez de ele quer fazer uma contagem, aí ele pega ali o número de IDs de clientes e o número de ID do cliente está como inteiro, em vez de estar como texto. Isso é um erro bem básico, né? Manter ali o tipo de ID, essas coisas como tipo inteiro. E aí ele vai fazer ali, ele quer contar, e aí em vez de contar, ele soma. Né? Aí ele fica, mas coisa doida, né? Eu somei os meus IDs em vez de fazer uma contagem deles. Então, essa parte de tipo de dados, vocês vão ver que é mega importante em SQL, em tudo que é relacionado a dados, galera. Tudo. Fazer join, você fazer tratamento de dados, limpeza. Você quer, por exemplo, uma das coisas também que o pessoal apanha muito é quando quer pegar um tipo que é string, mudar para data,
uma data e voltar para um outro tipo de dado, e aí não reconhece, aí você arranca os cabelos, ou sei por que isso não está dando certo, aí, enfim, é isso, é tipo de dados. Esse é o rolê do analista de dados, é o que eu acho que a gente mais sofre, assim, principalmente a princípio, é realmente tipagem. Então, a gente falando de tipos de dados, já dei aí mais ou menos um spoiler do que a gente está falando. Nós temos o string, que é a cadeia de caracteres. Eu tentei pegar aqui os principais, tá, gente? Tem muitas variações dentro de string, tem muitas variações dentro de um numeric e assim por diante, né? Então, quando a gente fala de string, basicamente a gente tem ali um char, varchar e text. Isso, a princípio, pode parecer bobeira para quem está ouvindo, às vezes, que entrou agora e está novo e tal. Mas pô, qual que é a diferença ali? Pô, não vou usar um char, um varchar, um text, tudo tanto faz, é texto. E aí que você se engana, né? Quando você usa o char, você já está ali definindo que sempre vai ser aquele tamanho, né? Sempre vai ser fixo, né? Então, como o exemplo ali, eu tenho um telefone e o telefone celular tem X dígitos, então eu quero que sempre ocupe o espaço de X dígitos, né? E, diferente do varchar, você dá a opção você dá um tamanho máximo, dá um range máximo, eu quero que esse varchar seja de 50, eu quero que caiba 50 caracteres aqui. E aí ele vai ocupar o espaço de 50 caracteres, mesmo que você coloque 5. Entendeu? E o text, ele é exatamente para grandes textos, né? Então, você quer realmente escrever muita coisa, assim, meio que ilimitado, uma descrição, sei lá, um capítulo de alguma coisa, algo realmente muito grande. Então, você vai, em vez de você colocar, varchar 500 ou sei lá quanto que você queira, o limite, você coloca ali um text, né? Você pode sim, em outros tipos no varchar ou no char, você pode ali alterar, né, essa quantidade, mas o recomendado para grandes textos é realmente colocar o text. Alguém quer comentar alguma coisa do text ou posso passar? Do string, perdão. Beleza. Opa! Voltei. Sim. Vamos lá. Tem também o N-varchar, né? O Unicode lá, que é o dobro. Você vai falar mais para frente, no exemplo? Não, eu tentei pegar os principais exatamente para a gente não pegar muito tempo, mas pode comentar. Tá, não, só tomar cuidado que às vezes, né, tem alguns frameworks que criam lá os tipos de dados com Unicode, que é para ter caractere maluco, chinês, japonês, tem um monte de coisa a mais, né, que não daria para representar com essa notação do char e do varchar, que justamente ocupam menos, né, o espaço é menor, porque ele garante ali a língua ali latina, inglesa e tal. Então, tomar cuidado com isso. Às vezes, se você realmente vai precisar do N-varchar, com char, que é bem comum a gente encontrar, por isso que eu quis pontuar aqui. E só um cuidado também com o tipo text, que ele não é aceito em índices. Então, lá na hora de otimizar, tomar cuidado aí. Acho que, se eu não me engano, ele está como deprecated. Depois eu vou até mandar aqui no chat. Então, para quem não sabe o que é deprecated, a Microsoft marca lá que ele vai morrer. Quando vai morrer? Não sabe. Mas, tipo, olha, está deprecated porque eles entendem que ele tem alguma coisa melhor, né? Então, tem o Mirror, acho que está deprecated, algumas coisas vocês podem ouvir esse termo. Então, tomar cuidado aí, e que o SQL ele não trabalha muito bem com campos muito grandes. Então, se botar isso aí, botar numa query, uma tabela gigante, vai dar lentidão. Uma hora ou outra você vai ter problema. Então, tomar cuidado com isso. Só para reforçar isso também. É mais para o entendimento... perdão, pode falar. Não, só um ponto rapidinho aí também, falando de tipo de dados. Os tipos de dados, eles impactam diretamente na performance das suas queries, né? Então, por exemplo, se tu colocou lá em uma coluna lá, que tu tá armazenando número, tu colocou um texto, e tu tá filtrando isso como número, aquilo ali vai ter conversão. Então, assim, os tipos de dados, eles impactam diretamente na performance das suas queries, tá? Então, a gente vê aí, eu pelo menos vejo muito, acho que o Luiz deve pegar muito mais do que eu, query lá lenta, porque um monte de coisa lá tá como texto, mas aquilo ali podia ser, por exemplo, um número, né? Poderia ser um inteiro, ou enfim, ou qualquer coisa assim. E aí, isso vai impactando nas performances. E outra coisa também, que é uma dúvida assim, muito comum, do char e do varchar, né? Então, assim,
é geral, assim, muita gente vem me perguntar sobre isso, principalmente quando eu comento sobre a diferença entre os dois, né? Por que eu estou usando o VAR-char e por que eu não uso o char? Porque o char, ele vai ocupar lá aquele tamanho fixo na memória, então se você criou um char de 10, ele vai ocupar lá aquele espaço de 10 caracteres, tá? Daquela quantidade lá, daquela coluna. O VAR-char, ele é dinâmico, então ele vai ocupar o que você armazena. Então, imagina, eu queria ter 2 colunas, uma VAR-char e uma char, e os tamanhos são 10. Se eu coloco 5, por exemplo, um nome com 5 letras nas 2 colunas, a que tem o char vai continuar ocupando os 10 e a que tem o VAR-char vai ocupar os 5, porque ela é dinâmica. Então, à medida que eu vou incluindo caracteres ali, ela vai ocupando mais espaço, tá? E aí isso tem muito a ver com armazenamento de dados, isso tem a ver com memória, porque quando você vai ler aquilo, essas informações vão para a memória. Então, isso tem a ver com uma série de coisas. Então, você tipar esses dados corretos é muito importante. E aí, a pergunta mais comum quando eu explico isso é o quê? Então, eu vou colocar tudo VAR-char e a gente resolve o problema, né? Porque o VAR-char é melhor do que o char. E não é bem assim. Na teoria, realmente o VAR-char é melhor porque ele tem esse espaço, essa alocação dinâmica, né? Então, se você definiu ele como 50 e você armazenou um caractere, ele vai utilizar só um caractere de armazenamento, a quantidade de bytes para ele armazenar aquele caractere, tá? Só que se você coloca o VAR-char, né, além do VAR-char, daquele espaço que ele ocupa, daquele caractere, ele vai adicionar lá 2 bytes, sempre ele vai adicionar 2 bytes, tá? Diferente do char, que a gente não vai ter esse armazenamento aí de 2 bytes adicionais. Então, se você sabe que o campo é fixo, por exemplo, sei lá, é sexo, é F ou M, ou sei lá, ou é alguma outra, ou é S ou N, enfim, o que for, ou é um CEP, como está aí, que a gente tem a quantidade de caracteres, a ideia é que a gente coloque o char, porque a gente não tem esses 2 bytes adicionais, e inclusive na hora que você fazer as pesquisas, essas pesquisas até são um pouco mais rápidas do que você tá lá com a coluna variável do tipo VAR-char. Não sei se o Luiz também quer comentar alguma coisa sobre isso, mas eu acho que é basicamente isso, né? Uhum. Aí só complementar, eu acho que o Pedro Palmer mandou aí, ó, bota tudo VAR-char max. Cara, é muito comum você pegar lá, tá VAR-char max, beleza, deixa eu ver quanto que tem. Aí você faz um max daquela coluna para trazer com a maior quantidade na max, nem lá, quantidade de caracteres. O cara definiu com o máximo e vai ver, tem, sei lá, não chega a 100, dependendo, né, do que for, que é um negócio que é muito menor, então não teve preocupação nenhuma. Então a dica acho que é mais valiosa, até comentei de questão de modelagem, né, que é importante, vou guardar um campo, nome, não vai ter um nome com 1000 caracteres, então entender exatamente, né, o que vai armazenar para você definir a tipagem mais adequada, como o Ítalo falou, isso influencia na performance, conversão implícita, aí já vai aprofundando um pouquinho o assunto, talvez a gente veja mais para frente aí também. Show. E agradeço aí o Ítalo, realmente, na hora que eu falei, agora que eu percebi, eu comentei ao contrário, eu comentei o que era o char, eu comentei o VAR-char e, enfim, eu sempre dou uma bugada às vezes com esses dois, mas o Ítalo aí corrigiu, bacana aí, valeu. E outra coisa, Luiz, assim, não sei se vai ter tudo aqui que você tá imaginando, viu, não? Porque, por causa do tempo, viu? Eu tentei deixar, igual eu falei, mais reduzido aí. Então, passando aqui para os dados de tipo numérico, né? Aqui eu coloquei o int e o bigint, né? Aqui nessa primeira tela, tá? Na outra tela tem outros dois, mas é mais para vocês entenderem ali, exatamente falando sobre essa diferença de ocupar e quantidade de espaço, né? Assim, que é possível, tanto dentro do int como do bigint. Vocês observam que o intervalo é bem diferente um do outro, né? O int é realmente bem menor, enquanto o bigint cabe assim uma quantidade de números muito grande, né? E complementando aqui também a parte dos numéricos, a gente tem o decimal e o float, perdão. O decimal, ele armazena, né, mais os números de forma precisa, né? Em contrapartida, o float ele deixa muito mais instável os números, né? Vocês podem ver aqui embaixo que existe uma definição, né, que tenha no máximo ali 10 caracteres e 2 casas decimais dentro de um número decimal, e ele coloca de forma certinha ali, arredondada, vamos dizer, e o float ele
faz com que fique muito mais impreciso esse número. Então, o recomendado é realmente, se você estiver tratando de um salário de alguém, né, de algo realmente que você precisa de uma precisão maior, utilizar o decimal para isso. Comentários? Eu só queria fazer um comentário que a galera tem muita dúvida na hora de escolher, por exemplo, se o CPF é um campo texto ou um campo numérico, ou se o telefone é numérico. Eu queria só deixar aqui uma nota que se você não vai fazer nenhum tipo de agregação naquele número, né? Se ele não vai fazer nenhum tipo de cálculo, por exemplo, você não vai somar um CPF com outro, você não vai somar um telefone com outro. Então, isso, basicamente, você tem que formatar como texto, porque você não vai fazer nenhum tipo de cálculo, né? Então, a galera costuma usar o Big Int para botar CPF, por exemplo, né? E vocês já viram aqui o tamanho que aquilo vai ocupar sem necessidade, né? Que é um número que é pré-definido, por exemplo, tem 11 caracteres no CPF, e as pessoas colocam Big Int, né? Então não faz sentido fazer isso, né? É só esse complemento aí. Essa questão de CPF tem que tomar cuidado. Eu fiz até um post também na época comparando um pouquinho disso, que coisa até mando o link depois. Tem que tomar cuidado, tem CPF que começa com 0, então vai perder um caractere, você tem que tratar, né? Então tem que ficar bem esperto com isso. E o outro comentário, nessa questão do decimal, igual no exemplo, tá 10, mas tem que entender porque ele tem um range até tal número, até tantas casas decimais usa X bytes, até outras casas decimais usa mais. Então, entender exatamente até quanto você quer representar para você não usar bytes a mais ali, não afetar sua performance e armazenamento. É isso. E outro detalhe também, puxando pela questão do decimal, aqui não é 12 não, tá, gente? É 10 e 2 são as casas decimais. Então, não são 12 caracteres no total aqui não, tá? Não são, só para vocês ficarem cientes disso aí. Falando sobre o próximo tipo de dados, nós temos ali os booleanos, né, que é o bit. Ele é usado para representar essa questão de verdadeiro ou falso, 0 ou 1, né? Você utiliza isso muito quando você quer colocar um ativo, um inativo, então você seta ali, ele é o ideal para isso, tá? Não é o ideal, por exemplo, você usar um do tipo texto aí. Você só vai usar realmente uma questão de sim ou não, certo ou errado, ativo e inativo. Então, o booleano bit, ele é usado, ele é específico para isso, tá? E tem as partes de data, né, de date, time, date e date time, que é exatamente a representação de hora, de data com hora, só data, né? Isso também você pode estar alterando o formato, não necessariamente precisa ser um formato americano, você pode mudar para um formato do Brasil. Eu até reforço que essa questão de data e hora, ela é importante quando você realmente tem muitos registros de algo que realmente a hora vai fazer a diferença entre você utilizar ou não um determinado dado. O mais comum em BI, pelo menos todos os cases que eu peguei, são mais relacionados à data mesmo, sem a hora. Mas, igual eu falei, existem casos, né, em que você precisa ter os dois, porque você, por a diferença por exemplo, de uma compra para outra ali foi de minuto e você precisa registrar ali talvez também a diferença de uma entrega e você precisa também calcular minuto, hora. Então, isso é importante nesse sentido, né? Mas o pessoal quiser comentar, eu não me recordo nunca de ter pego nada que use só data, só hora, só time, né? O pessoal pode comentar. Eu sei que existe a necessidade em algum momento, mas nenhum projeto que passou por mim até hoje, eu tive a necessidade de usar uma coluna que fosse só time. Também nunca vi. Talvez seja algo bem específico. Um erro comum. Tive esse cenário não para usar só o time, não.
Um erro comum que a gente pega é usar date e time, e o cara só precisa, na verdade, da data, igual você comentou. Tem o cara que precisa realmente, mas a gente vai ver lá tudo, ele usa o date time, tem a data, e vai ter as horas, então quando vocês verem que tem a data e tem tudo zerado, pode ser desse caso que eu estou comentando, que o cara, na verdade, ele só queria a data. Então, date time, ele ocupa mais bytes do que o tipo date. Então, de novo, tomar cuidado e entender o que você quer. Você pode estar pecando aí na performance por causa disso. Eu mandei um link aí no chat, eu mandei dois, eu mandei um do oficial da Microsoft, e eu mandei um outro que eu até considero até mais claro, que tem os tipos de dados, tem a descrição do tipo de dado, tem o tamanho que ele comporta e tem quantos bytes aquele tipo de dado ele vai ocupar. Tá? Então tem a lista de todos os tipos de dados, depois vocês peguem esse link, deem uma olhada, porque a gente está falando aqui dos principais tipos de dados, mas assim, a gente já deu para perceber que existem muitos outros tipos de dados para a gente poder trabalhar e poder conhecer. Alguns são muito pouco usados, né? Mas assim, é bom você entender o que ocupa mais, ou o que ocupa menos, para quando você for, por exemplo, utilizar, você conseguir tomar a decisão correta na hora de colocar ali o tipo de dado na sua coluna. Isso aí, show de bola. Inclusive, reforço aqui, viu, Luiz? Eu sei que você desculpa, inclusive, né? Que tem muito assunto aqui em relação a tipos de dados, né? Eu acredito que você queria falar muito, mas se em algum momento te cortei aí, não foi intencional, viu? Relaxa, de tempo aí, a gente nunca vai bater 1 hora, mas vamos lá. Isso aí. Dava para passar aí umas 2 horas falando só de tipo de dados. Sim, eu tentei ser mais sucinto, escolher ali os principais, mas igual o Luiz falou, igual o Ítalo falou, o Alice, cara, tem muito tipo de dado, outros tão importantes quanto, mas eu tentei colocar ali os principais mesmo, que você como iniciante vai estar utilizando mais, entendeu? É isso aí. Ficou show, e a ideia também é você pesquisar, né? Vocês pesquisarem, depois dar uma olhada, a gente está deixando referências aí no chat, links, vocês pesquisarem também, né? Então a gente aprende muito quando a gente também vai atrás e pesquisa. A gente está dando uma ideia aqui, principalmente para aquilo que é mais usado, mas existem outras coisas, existem aí um universo também que é um pouquinho mais vasto do que o que a gente está falando aqui. A gente está deixando algumas dessas referências aí no chat para vocês conseguirem também acompanhar isso. Isso. Aí, o que eu acho legal aqui desse projeto, né, de evangelizar é o quê? Pô, você vai ter isso aí, você tem link, você tem um monte de referência, mas o que é legal, né? Que isso que a gente está tentando acrescentar é a vivência, a experiência, coisa que a gente está vendo todo dia, ó. Eu vejo muito isso aqui, a galera erra muito aqui, ó, não faz isso, faz dessa forma. Então, acho que é muito legal a gente ter essa pegada aqui até o final, porque a gente vai complementando, porque o conteúdo todo mundo vai achar, tem trocentas lives, trocentas referências, né? Mas coisa que do dia a dia de nós aqui, né, que estamos apresentando, só a gente que vai poder compartilhar um pouco da nossa experiência também. Esse comentário do Luiz realmente foi cirúrgico. Nossa, assino embaixo, porque a parte da vivência não tem preço, galera. O resto eu falo, beleza, eu compro um curso da Udemy, vejo qualquer outra coisa, mas essa experiência que a gente está passando, passa não. O pessoal não passa não. Pode até passar, mas não é muito comum não. Não acha no Google também, né? Não acha não, nem chat GPT também, Nem viu? chat GPT. Então, beleza, galera. Então, para a gente concluir aqui essa aula, a gente vai fazer agora a criação de uma tabela, né? A primeira parte de uma tabela que vocês vão estar utilizando também na próxima aula. Então, a gente volta aqui para o nosso SQL Server. Nós vamos utilizar aqui o database, né? Agora que a gente acabou de fazer, da aula 2. E seguindo aquele mesmo raciocínio que eu falei para vocês, né? Se eu quero criar uma tabela, eu vou usar um comando create, de criar, né? Eu digo pegando aquele gancho do inglês, né? Que é importante saber o inglês para ir assimilando algumas coisas. Até quando você tiver com dúvida, mas como é que é isso em inglês? Pode fazer sentido ou não, mas é mais fácil você ver sentido, você tendo um conhecimento básico ali de inglês, do que você tendo conhecimento zero. Você não vai nem, sei lá, tentar pensar que é um outro verbo em vez do create, por exemplo, entendeu? Então, o que eu quero criar? Eu quero criar uma tabela, create table. E aí, o nome dessa tabela vai ser teste, né? E
O que eu faço aqui? Eu já abro aqui o parênteses, que é exatamente onde eu vou colocar, abre e fecho, que é exatamente onde eu vou colocar as minhas colunas aqui, tá? Só para vocês entenderem. Eu vou criar uma tabela chamada teste, e aqui dentro, tá? Nesse espaço aqui, entre uma meu Deus, eu ia falar coluna. Rapaz, deu branco aqui no negócio, acabei de falar. Rapaz, eu tô ficando velho, viu? Entre um parênteses e outro, você vai colocar o nome das suas colunas, né? E vai definir o tipo dessas colunas, o tipo de dado e o tamanho, igual a gente comentou agora, né? No tópico passado. Então, por exemplo, eu quero criar uma coluna chamada ID, né? ID, que é uma coluna de identificação, né? E eu quero que essa coluna seja do tipo inteiro. E mais um detalhe que eu vou colocar aqui, que ela é primary key. Esse detalhezinho aqui, eu vou deixar vocês aí pensativos, porque isso vai ficar por uma próxima aula, mas é algo fundamental quando você está criando uma tabela, você ter pensando numa tabela, numa coluna que vai identificar de forma exclusiva aquela tabela, ou seja, você vai ter um índice, vamos dizer como se fosse um índice, né, uma forma de identificar ali de forma única cada um dos seus registros. Então, esse primary key, vocês vão ver que vai fazer todo sentido na próxima aula. Como eu quero colocar mais de uma coluna, eu uso vírgula, que aí eu passo para a próxima linha e escrevo a próxima coluna que eu quero. Por exemplo, coluna nome, eu quero que seja um varchar, e que tenha 50, e que o tamanho seja 50, né? 50 caracteres. Até 50 caracteres. Como o Ítalo falou, né? O varchar ele é dinâmico. Então, esse 50 ele não vai estar ocupando já 50 fixo, tá? Sobrenome. Varchar também. De 50. Eu crio uma coluna também. Posso criar sobrenome não dá, né? Sobrenome. Para a gente aproveitar os outros tipos de dados que a gente tem, eu posso criar aqui uma coluna de data nascimento, que é um date. A gente pode colocar aqui também uma coluna de salário. A gente quer saber o quanto que o camarada registrar quanto o camarada ganha, né? Então eu vou querer um decimal, porque eu quero que seja fixo, né? Quero que seja fixo esse valor. Então, 10 estudos. E posso botar aqui também para falar se o funcionário é ativo ou não. Então, aqui ativo, coloco um bit. E para fechar aqui, eu coloco a data e a hora atual, que eu quero saber a data e a hora do registro, né? Desse funcionário. E aí eu boto aqui um date time. E aí eu não coloco vírgula em seguida. Por quê? Porque eu não tenho interesse de saber mais, por exemplo, eu não quero saber mais em relação, eu não quero outra coluna, entendeu? Aqui também a gente pode estar adicionando uma coluna de descrição. A gente vai usar o text, aquele que cabe bastante coisa. Aí, como eu já tenho fechado aqui, eu também uso aqui o delimitador, né? Deixa eu até dar um zoom menos aqui, que ficou bem grande. Tá? Então, recapitulando aqui, nós fizemos um create table e demos o nome dessa tabela de teste. Tá? A gente abriu e fechou parênteses aqui para delimitar a área onde a gente vai definir tanto a parte de colunas como o tipo, né, dessas colunas. Então, nós fizemos a coluna ID inteiro,
Nome, varchar 50, sobrenome, varchar 50, data de nascimento do tipo date, salário do tipo decimal, ativo do tipo bit, data, hora, date, time e descrição do tipo text. E aí eu vou rodar esse comando agora. Beleza, completou, né, rapidamente. Como eu falei para vocês, a gente pode atualizar tanto diretamente aqui, como dar um refresh diretamente aqui no database. Quando abrir aqui o database, na parte de tabelas, ó, ele criou aqui a nossa tabela teste, né? E aí vocês podem ver que o esquema foi aquele esquema default, né? O esquema DBO. Dentro aqui você descendo mais aqui vamos dizer, a granularidade, você vai ver aqui as colunas que a gente acabou de criar e os seus tipos, né? Seus tipos, nome. Vocês podem ver que tem uma chavezinha aqui, é aquela questão da primary key que vai ser explicada, né, na próxima aula, né? A gente também tem questão de nulo e not null. Também vai ser, eu posso dar uma palavrinha sobre isso agora rapidinho, né? Ou seja, é definir que not null, aquele campo, aquela coluna, ela não pode ter registros vazios, ela sempre tem que estar preenchido com alguma coisa, e quando é null, ele aceita, né? Caracteres nulos, ou seja, ele aceita que você não preencha, não é um campo obrigatório que você precisa preencher. E nós temos aqui também a parte de keys, né? Que no caso é a única primary key que tem é essa. Outros detalhes, outras coisas, a gente vai estar abordando mais realmente na próxima aula. E para a gente observar aqui essa questão, se realmente foi criado certinho, a gente pode dar um select aqui, o famoso select asterisco, né? From test. Não precisa botar o esquema, igual o Wallace falou. E aí vocês vão ver que está tudo criado, porém está tudo vazio, porque eu não consigo dar zoom nessa parte. Tá? Ó, tá. As colunas foram todas criadas e está tudo vazio. E se eu ainda quiser ver de uma forma mais detalhada, eu posso dar aqui um exec sp help e o nome da coluna. Eu consigo enxergar de uma forma mais... Opa! Tira só o exec. Bota só SP help aí, ver se funciona aí. Não, esse não. É porque eu botei o nome eu botei o nome da... Não, tu colocou certo, faltou só o E. Tu colocou sem o E. Foi? Foi, é isso. Ah, tá. É isso mesmo, valeu. E aqui você pode ver de uma forma mais, vamos dizer assim, interessante e mais detalhada, né? Em relação às colunas. Para vocês entenderem aí melhor a relação de tamanho, né? Aqueles tamanhos que a gente havia comentado, se é nulo ou não nulo, né? O tipo de dados, entre outras informações aí, que não é tão importante agora de vocês estarem sabendo, né? Focarem mais no que foi explicado agora. E é isso aí. Terminou a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tentamos aí colocar a aula um pouquinho mais... Eu estava toda hora olhando para o relógio, tentando botar mais dentro do horário aí. Espero que todo mundo tenha realmente aí aproveitado. Vou parar de compartilhar a tela aqui. Boa. Volta aí rapidinho, calma aí. Já acabou? Opa, claro. Não, volto. Para dar a dica aí do Alt F1, alguém falou, foi o Pedro Palmer também. É isso. Você vai falar também, Arthur? Não, pode falar. Show. Seleciona o nome da tabela, o Rafael, o teste aí, por exemplo, né? Dá 2 cliques na palavra teste. Tem uma dica, ó, 2 cliques só no teste, seleciona, dá um Alt F1 agora. Vai ser a mesma coisa que fazer o Alt F1 é um procedimentozinho armazenado padrão aí que já executa o SP Help, né? Alt F1? Isso, Alt F1, isso. Na minha máquina não deu não, eu acho que... Deve ser do... Não, é porque eu tô vendo aqui numa outra tela,
ele tá dando alguma incompatibilidade com a minha placa de vídeo. Ele tá vendo o atalho da minha placa de vídeo. Pode ter isso então. Mas o Alt F1 ele faz esse help aí, é só um atalho, né? Só que dependendo de onde você executa, pode dar conflito com algum atalho de outra coisa, que acho que foi o que aconteceu. Que acabou de acontecer, isso. Isso. Aí uma última coisa que acho que rolou essa pergunta aqui algumas vezes é sobre a questão de maiúsculo e minúsculo, só para não estender tanto, tem a ver com collation, talvez no próximo a gente comenta com mais calma o que é collation, mas o que é interessante você saber, o que é case sensitive e assent sensitive. Então, muitas linguagens de programação, né, quando alguém estuda sobre isso, deve cair nesse tema, que é o quê? Case sensitive, se é maiúsculo ou minúsculo, se for sensitivo, Luiz maiúsculo vai ser diferente do Luiz minúsculo, né? Se for insensitivo, tanto faz. E para o acento é a mesma coisa. Acento sensitivo, sei lá, o Luiz, se tivesse um acento no I, é diferente do Luiz sem acento. E se for insensitivo, tanto faz também. Então, respondendo aí para quem perguntou de maiúsculo e minúsculo, tem a ver com a collation que você define, né? Que vai ter essa configuração, aí você tem que ficar esperto com isso. Beleza? Aí tu quer complementar aí alguma coisa? Não, só que eu vi também o pessoal falando aí, por exemplo, sobre dente e tal, Not Null. Próxima aula a gente vai abordar vários assuntos, né? Inclusive os identes, os Not Null, e bem, assim, vários assuntos também sobre criação, sobre alteração, sobre inclusão e atualização de registros, tá? Então, na próxima quarta, a gente vai conseguir aí começar a nos aprofundar ainda mais na linguagem SQL, principalmente nesses comandos, né? E vocês vai muito de encontro ao que a gente teve nessa aula para a gente conseguir complementar, porque só uma hora e meia aí a gente vai falar aqui, a gente não vai conseguir, porque realmente a gente não quer, mas a gente acaba entrando em vários detalhes específicos que a gente vive aí no dia a dia, a gente sabe que é importante, principalmente quem está começando agora, para já ficar atento nesses pontos, né? Então, próxima aula a gente vai abordar sobre as identes, sobre os campos not null ou null, enfim, falando sobre a ordem de criação de tabelas, enfim, a gente pode falar alguma coisa aí também sobre isso, e mais vários outros pontos. Isso está lá tem alguns temas lá no link que está na descrição do vídeo, do GitHub, né? Então, já tem mais ou menos o cronograma. Eu vou tentar trazer também, se der tempo, né? Óbvio, trazer uma coisinha ou outra aqui a mais para complementar o que a gente também tem lá. Mas no geral, a gente vai abordar isso também na próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, manda aí no chat. Vamos separar um tempinho, né? Pessoal, mandar alguma dúvida se tiver, para a gente ir pro teste lá, né? No Kahoot. Isso. Se tiver alguma dúvida aí. Eu só tive um probleminha técnico aqui em relação às perguntas que eu não consigo mais colocar na tela. Não sei se o que aconteceu aqui, que deu algum bug, depois eu vou ter que analisar, eu não consigo mais. Então a gente vai ter que só ler mesmo, né? Infelizmente, eu gostaria de colocar na tela para ficar mais fácil, né? Quanto o pessoal aí, não sei se o pessoal tem alguma pergunta, até agora não vi nada aqui, mas assim, a gente já tem vários, assim, por exemplo, a gente começou mostrando um pouco sobre o SSMS, né? Então, como que usa e tudo, e como a gente já falou, tem muito mais coisa no SSMS, então é bom você pesquisar, se você já tiver instalado, dá uma pesquisada, assim, no YouTube tem muito vídeo também sobre, eu inclusive tenho um vídeo no canal de alguns atalhos que eu mais utilizo na ferramenta. O Luiz, eu acho que tem alguma coisa também sobre o SSMS, eu vi um tempo desse. Eu não sei se está no YouTube, Luiz, está na Power. Tá na Power lá, gratuito. Está na Power gratuito também, muito top, muitos atalhos. Eu vi lá até esses dias, nem é só sobre o SSMS, às vezes atalhos que você pode usar, inclusive, em outros programas, até no ambiente do Windows em si, né? Então, super completo também. Então, dê uma pesquisada, porque assim, vocês vão começar a brincar, vocês vão começar a criar algumas coisas e vocês vão começar a sentir a necessidade de fazer as coisas de uma maneira mais ágil, né? Então já existem alguns vídeos, inclusive da gente mesmo falando sobre isso, mas na internet aí também vocês vão encontrar outros, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu lembre que eu ia falar. Sobre os tipos de dados a gente já mandou aí no chat o link. Sobre a criação das tabelas a gente já vai rever também na próxima aula, incluir mais algumas coisas, tá?
E eu acho que é isso, assim, do meu lado eu acho que é isso. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, ninguém tiver nada aí para comentar. Tá. O Wallace, comenta, compartilha o link aí do Kahoot. Eu compartilhei aqui a tela também, se puder compartilhar aí. Só uma pergunta aqui, o Gleison Rodrigues, eu não sei se vocês viram aí, ele mandou assim, ó, se eu tenho um banco já ativo com Vachar tamanho 20 e preciso começar a usar um Vachar 25, vai ter um impacto grande no banco? Quer responder essa aí, Luiz? Depende. Depende do tamanho da tabela, depende, às vezes você não consegue alterar direto, né? Então, tudo depende, cara. Se for muito grande, às vezes tem que criar uma tabelinha separada, vai gerar lock quando você alterar. Então, empresas grandes podem falar de Gmood, né? Então, tem que tomar cuidado aí. Não é tão simples assim, não. A ideia é fazer isso fora do horário de expediente. Primeiro, a ideia é você ter um servidor separado, uma réplica do servidor de produção, por exemplo, né? Que você consiga fazer esse teste, tá? Para ver quanto tempo vai demorar, mais ou menos isso, se você não vai ter nenhum tipo de problema. É claro que a gente está falando aqui de tabelas muito grandes, né? Com muitos registros. Se for uma tabela pequenininha, com 5, 10, lá, 100, 1000 registros, talvez você não vá ter um impacto mínimo aí. Talvez se você for alterar, não vai nem fazer muita diferença, assim. Mas se você tiver uma tabela muito grande, o ideal é que você simule isso em um ambiente separado, né? E quando você for fazer isso em produção, você faça, por exemplo, fora do horário de expediente, para que você consiga ter uma janela aí para essas alterações acontecerem. E assim, eu acho que uma recomendação minha, do Luiz e de todo mundo que está aqui é ter um backup da sua database, tá? Tem um backup da sua database, que a gente altera os dados, assim, isso é uma alteração que normalmente você não vai ter nenhum problema com relação aos dados em si, né? Mas normalmente quando eu faço alteração que a gente tem tabelas assim um pouco maiores, eu costumo sempre verificar ali se o backup tá ok, porque não sei o que acontece durante, né? Faltou energia, desligou o servidor, enfim, não sei. Agora eu quero ver o pessoal nas perguntas, eu quero ver agora o pessoal... Vamos ver se vocês prestaram atenção, né? Isso. Alguém ia falar aí, perdão, cortei. Foi eu. Essa questão de alteração também, na prática aqui, se a coluna fizer parte de índice, constraints, foreign key, primary key, aí lascou de vez. Você vai ter que dropar esses objetos que ela é dependente para depois recriar também. Então, cuidado. Não é tão simples assim. Servidorzinho de teste ali é essencial para você fazer esse tipo de alteração. Faz lá, vê o erro que deu, vai corrigindo, já vai anotando ali, já vai deixando o script pronto. E deu certo, terminou. Se puder, restaura de novo, executa aquele script que você já tem pronto, vê se funcionou certinho, se não teve nenhum problema, para depois ir para a produção, né? Tá. Beleza? Só explicar um pouquinho para o Kahoot, não sei se vai ter mais dúvida aí, que a coisa explica aqui, a gente espera puder responder. Então, para quem não estava na primeira live, pessoal, tem um linkzinho ou tem um app aí, né? Então, a ideia é o quê? Aqui na minha tela vai ter, vocês estão vendo aí a nomezinho de todo mundo, né? E aqui no YouTube, vocês vão ver a pergunta e em uma segunda tela, ou no celular, vocês vão responder, beleza? Então, a pessoa da última aula aí já deve estar esperto. E tem questão do tempo. Então, quanto mais rápido você responder, maior a sua pontuação. Então, quer falar dos prêmios aí, Wallace? Do pódio? Bom, hoje vai funcionar da seguinte forma. O primeiro colocado vai poder escolher se ele quer 1 hora de mentoria ou se ele quer o livro. O segundo colocado vai ficar com a opção que o primeiro não quiser. Por exemplo, se o primeiro escolher o livro, o segundo automaticamente vai ficar com a mentoria e vice-versa. E o terceiro já será contemplado com a mentoria automaticamente. Beleza, o livro é aqui... Você lembra o nome aí? Eu não lembro de cabeça aqui. O livro é SQL... Manda o link aí para a galera também. Vou mandar um link aqui do livro para a galera poder saber qual é o livro. E aí depois entra em contato aí com a gente, manda lá no grupo do WhatsApp, né? Para a gente poder pegar o endereço e poder mandar, né?
Isso. Vou entrar aqui no site. Aí, com aquela observação, quem for fora do Brasil, automaticamente ganha mentoria, né? Já é mentoria, exatamente. Deixa eu pegar. Tá, alguém com dificuldade aí, pessoal, para entrar no Kahoot? Senão a gente vai iniciar aqui para não postergar muito. 28 pessoas. Temos 54 aqui na live. Se alguém não estiver conseguindo, manda no chat aí, senão vamos iniciar aqui. O link do livro. Vou mandar o link do livro aí no grupo. Beleza? Show. Quem não está no grupo do WhatsApp, avisa aí que a gente manda link também. Pronto, já mandei aí no grupo. Quem preferir também Kindle também é possível, né? Também pode. A ideia é a gente mandar o livro mesmo, a versão impressa, mas se a pessoa preferir também o Kindle, é possível também. Ó, bora lá em 29, mais um, caiu. 29, vou ver se entra mais um, fechar 30. Pra gente iniciar. Mas ele não conta, mas ele não vale. Mas é Shalom. Shalom tá hoje de novo? Cadê? Galera, especialista não pode não, viu? Especialista não pode não, só pra brincar, hein? Pô. Aí fica Pessoal, desleal. Alguém, foi Josué, comentou, se puder botar o nome, sobrenome, alguma coisa para facilitar, galera, que no final vai ter o prêmio. 30. Fechou? Fechou. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E vamos ver como é que a gente vai fazer. São 10 perguntas, ó. O Rafael responde as 4, o Wallace depois 3 e o Ítalo fecha com as 3 últimas. Pode ser? Fechou. Vamos lá, então. Bora, hein, galera? 30 pessoas, hein? Começou. Evangelização, aula 2. Vamos ver quem prestou atenção no Rafael. Um usuário deseja acessar o SQL Server Management Studio localmente. Qual é a opção mais fácil? Ele comentou na live qual que era mais fácil, hein? Via Windows Authentication, via SQL Authentication, Active Directory com Multifactor ou Active Directory com Password? Eu gosto da musiquinha do Kahoot. Tá tocando aí? Hoje eu lembrei de mudar para português, acho que tem uns comentáriozinhos também, para ver quem acertou tantas, quem caiu e tal. Tem um tempo, o tempo eu tive que manter 1 minuto, mas se bater 30 aqui... O que é que vocês acham aí? O que vocês acham que vai dar aí? A maioria vai acertar? O que vai dar aí? Essa está fácil. Essa tá tranquila, ainda tá tranquilo. Acho que quando começar a parte de script que o pessoal vai chorar. Eu acho que a minha script vai ser melhor do que essa, porque eu acho que estava no começo ali, o pessoal estava dando muito um detalhezinho, não sei se... Vai ficar entre duas aqui, acredito. Eu acho que vai dar meio a meio. Eu também acho que vai ficar meio a meio. Não acho que todo mundo vai acertar essa, não. Ó, foi ele, a maioria, né? Fala aí, Rafael. Então, pessoal, a forma mais simples, né, de se conectar é realmente com o Windows Authenticator, porque é a ligação direta com a sua máquina, né, ligação direta com o Windows que você está usando. Então, já puxa as credenciais dali direto. Então, por isso que localmente é a mais fácil. Isso, não precisa de senha também, né? Beleza? Vamos lá, hein? Quem vai ficar no pódio aí, ó? Jonathan, tem um número aqui, ó. Isso aqui vai o número do PIN. É o número do PIN aí. Vamos ver, segue o jogo aí. Eita, 2. Qual atalho dentro da interface do Management Studio é usada para criar uma query? Então, o que a gente usa para criar uma query? Hein? New Project, New Query, Execute ou New Database? Essa aí tá fácil, viu? Fácil também. Essa aí o Rafael foi amigo. Essa aliviei. Essa daí foi uma mãe quase avó. Essa aí todo mundo vai sair com conta, essa aí. Ó, o Ícaro Martins está dando as respostas aí. Cuidado aí, rapaz. Não precisa soprar, não. Não sei se ele está dando também as respostas certas, não, viu? Pode ser estratégia aí. Boa. A gente tem uma pessoa embaralhando aí, colocando as respostas erradas de propósito, né? Ninguém sabe. Tá dando dica falsa aí, pô. Espalhando fake news aí, né? O número do PIN aí, o Jorge colocou aqui que é ele, Jorge Borges. Beleza. Quando a gente vê o número do PIN aí é o Jorge, viu? Jorge eu tá acho que então, né? Eu acho que quem tá soprando aí as respostas é quem tá querendo ganhar, na verdade. Tá soprando errado. Eu também acho, hein? Cuidado com essa resposta aí do chat, viu? Ih, mas ó.
maioria também. Então, como o próprio nome diz, né, pessoal, New Query, você realmente vai criar ali a query, então não tem nem o que falar, né? Esse é o atalho. Boa. Vamos ver. Ó, o Jorge, né? Que é o... Ó, o PIN tá ganhando, ó o PIN, ó o PIN. Ó, que legal. Agora eu mudei aqui, ó. Subiu 7 posições. Ó. Miquéia Silva bateu o recorde de avanço. Passou 7 legal, posições. maneiro. Então, esse aqui eu esqueci de mudar no último. Vamos lá. Terceira pergunta, e são 10. Qual é a hierarquia correta de um database no SQL Server? Ih, rapaz. Eita, e aí, hein? Eita, sopa de letrinha, sopa de letrinha, sopa de Eita, letrinha. essa aí eu não Vou sei. nem falar, essa vou aí... deixar para vocês aí, hein? Essa Vocês aí. lerem. Vai pensando aí no que o Rafael falou bastante de esquema lá, né? Isso aí, se lembrar daquela imagenzinha ali, dá pra... Essa aí, o que mais embaralha é porque é muito nome. Aí você lê o nome de um lado, lê o nome do outro, aí... Tá, eu vi aqui que acho que tinha Eles disseram 28 aqui que é o pessoas. amarelo, o azul, o verde, o vermelho. Mandaram as cores Essa tudinho fica aqui confusa já. mesmo. Para iniciante, acho que... Essa vai dividir, hein? eu também acho. Vale. 6. Se bater 28 aqui, eu vou pular. Teoricamente, está faltando 2. Não sei se alguém caiu. Uma pessoa falou que caiu. Então, 27. Vamos ver aqui. Se manter no próximo, eu passo mais rápido. E aí? Aí, galera, é isso aí. Ó. A ordem, né, que a gente tem é o database, né, que é a parte, vamos dizer assim, maior antes. A gente pode contar, né, que tem a instância, mas aí vem o database, o esquema, tabela, coluna e linha, onde ficam os registros ali, conforme eu expliquei durante a aula. Beleza. Vamos lá para o pódio. Olha. Tá lá, o Josué. Jorge ainda tá em primeiro, viu? Eu acho que isso vai mudar nas próximas perguntas. Vamos ver, assim, vamos ver. Eita. Bora lá, quarta pergunta. O que é um esquema no banco de dados, ou esquema, né? A galera do inglês aí pode corrigir. Um tipo de índice usado para otimizar consultas, uma linguagem de programação para consultas complexas, pode agrupar tabelas para melhorar a organização e controle de acesso, uma técnica de criptografia para proteger os dados armazenados. Tá fácil também. Tá fácil, tá fácil. Por eliminação, a dica é... Até por eliminação aí dá pra matar aí. Mas a gente falou bastante disso, né? A gente exemplificou. Essa tá fácil mesmo. 24, 25. Galera pensando aí, galera 6. pensando, é isso aí. Se fizer mais um ali, eu pulo. 27, aí, já até foi. Vai lá. Muito bom. É isso aí, galera, né? O esquema, como eu falei, ele é como se fosse um agrupamento, né? Você agrupa ali o nome das suas tabelas para manter, né, a organização e controlar melhor os acessos. Perfeito. Então, e aí? Alguém caiu aí, ó. 5 jogadores acabaram de fazer uma sequência de 3 respostas. A galera tá sagaz, hein? Bora lá. Eu acho que tem especialista jogando isso aí, viu? Não sei. Qual comando SQL para criar um banco de dados? Então, o Rafael fez, ó. Build database, insert database into, alter table ou create database. Também tá fácil. Isso é fácil. Essa aí tá fácil, mesmo alguém que entende o inglês consegue responder. Eu acho que na próxima semana eu vou pôr umas mais difíceis, que tá muito fácil esse prêmio aí, viu? Rocha, eu quero que no último dia tenha aquelas perguntas assim que nem a gente vai conseguir responder. Vai dar dúvida até na gente. Mas eu acho que, por exemplo... Só vai conseguir responder quem fez. Para quem é iniciante, talvez essa fique confusa entre duas aí. Vamos ver se vai ser. Isso. Vamos ver se essas vão ser as duas que vai... Eu acho que sim. Eu acho que essa aí vai ser tranquila, sabe? Eu acho que não, acho que vai dividir também. Tranquila. Eu acho que vai dividir. Tá, ó, na próxima eu passo. Aí, Wallace, você responde essa e mais as 3, né? As próximas. Perfeito. Beleza. E aí? A maioria acertou. Então... A maioria. Bom, o create database é o comando que a gente utiliza para criar um banco de dados, assim como a gente usa o create também para criar outros objetos, como tabela, procedure, views, enfim, coisas que a gente vai ver
mais para frente. Mas a criação de um objeto sempre começa com o create, que é um comando de definição, para quem não lembra da aula anterior, é um DDL. Boa. A gente vai usar bastante mesmo. Exatamente. Bora lá. Ó, passaram aí o Gabriel. 5 jogos. A galera não erra, não. Tá vendo? Pergunta fácil, se errar é difícil recuperar, hein? O Pim tá ali na frente ali. O Pim... Vamos lá. Caiu. Tá na sexta ainda. Dá para virar isso aí, tá na sexta ainda. O que são tipos de dados em USGBD? Falamos bastante, hein? São nomes de tabelas e colunas? São métodos para criar backups? São representações dos formatos de informações armazenadas? Ou são funções para criar consultas complexas? E aí? Se bater 27 eu pulo, hein? Para não ficar esperando um minuto. Essa tá fácil, essa. Essa acho que foi a mais fácil de todas, assim, na minha opinião. Todas as outras sempre poderia dar uma... Pô, tá tudo né? fácil? Tô brincadeira, Não, hein? essa não, Próxima quarta, quem ganhar vai... O cara vai ter que prestar atenção também, porque eu vou colocar umas perguntas mais difíceis, viu? O Wallace promete. Tá na hora de começar a dificultar isso aqui, que o pessoal tá muito profissional já aqui. Vai lá, Wallace. Bom, os dados, eles são uma representação, né? Então, por exemplo, o dado, ele está lá no banco e a gente quer fazer uma leitura dele. Então, na verdade, aquilo que aparece para a gente, dependendo da interface gráfica que você utiliza, ele vai aparecer de um jeito. Mas, na verdade, é sempre uma representação do estado original dele. Então, se a gente usar o terminal, vai aparecer a tabela de um jeito. Se a gente usar a interface gráfica, que é o SSMS, ele vai aparecer de outro. Mas, na verdade, o dado é sempre o mesmo e como ele aparece, tem N formas, né? Enfim, acho que é essa a explicação melhor que eu posso dar. E tipo de dados comentamos bastante, de varchar, int, exatamente, date, né? Então, saiam daqui com esses nomezinhos na cabeça, isso que é importante. Saber que existe e depois aprofunda, vai lá no link lá da documentação e... Isso aí. Vamos lá, então, seguindo. Ó, tá mudando aí. Opa. Leandro Castro tá chegando, ó. Maior sequência aí. Posição aí, ó. Tá apertado 20 pontos ali, viu? Vamos lá. 147 pro outro, tá disputado isso aí. Eu acho que essas 3 últimas aí vão decidir o rolê, hein? Vamos lá, vamos seguir para não estender aqui, ó. Qual o melhor tipo de dado para inserção de textos longos como parágrafos? Textos longos, hein, galera? Varchar 50, int, text, char 100. E aí? Será que alguém vai cair? O Wallace falou que na próxima vez que ele der aula, a premiação vai ser uma viagem com Chapolin para Acapulco. E o Chaves, né? O Chaves, Isso aí. Ainda é pra Disney, né, também, né? Ainda vai ter outra pra Disneylândia com polegar vermelho, isso aí, tem que ter também. Tá certo. Ó, o Ícaro tá falando que é só amarelo, será? Não sei. Agora pode dar ruim. O cara tá dando informação errada aí. Tá Fake news. Roubar a galera aí. Fake news não pode. Bom, o Ícaro estava dando a resposta certa ali. Bom, o text ele é recomendado para textos longos, porém, como o nosso amigo Luiz mencionou aqui anteriormente, tem que ter bastante cuidado na hora de utilizar, porque não dá para criar índice utilizando text, e o SQL Server não trabalha bem com textos longos, então tem que usar isso aí com moderação. Perfeito. Vamos ver, ó. Eu, particularmente, nunca usei esse tipo para nada. Eu sempre uso varchar e resolve todos os meus problemas. Que depende do ambiente, tem a observação, tem que ser muito texto, enfim. Ele dá para fazer bastante coisa, inclusive com text, além do índice. Você está fazendo, por exemplo, sei lá, por algum motivo que quiser tratar aquilo com algum replace ou fazer qualquer coisa assim, aquilo ali não atrapalha, né? Você não. Fora performance. Beleza. Vamos lá, faltam 3, hein? Bora. Qual a principal diferença entre decimal e float na linguagem? Gostei dessa aí. Float para inteiros, decimal para casa decimais, decimal para notação científica, float para inteiros,
decimal é mais eficiente, abreviação de float, ou float é aproximado e decimal é preciso? O Ícaro disse que é sempre amarelo, né? Bora lá, galera. Sempre amarelo, hein? Gostei dessa aí. Eu acho que a gente vai ter umas mudanças de posição legal aí, viu? Também acho. Vamos ver se o Ícaro mesmo caiu aí. Ou não. Tá aí, agora é o Ítalo, né? Beleza, Ítalo? Você responde até o final? Beleza. 19, a galera tá receosa aí, né? Lembrando, tem um tempo, tá, galera? Então, quem não responder até acabar o tempo, tchau. Não tem jeito, a live tá com especialistas aí, os especialistas é muito ansioso, tem que parar de tomar tanto café, galera. Café deixa a galera ansiosa aí, a galera não segura os dedinhos. Surpreso aí com 21, quase todo mundo acertou, né? Quase todo mundo acertou. Bom, então assim, como foi dito, né, o decimal é preciso, a gente especifica, por exemplo, lá quantas casas decimais a gente quer naquele número, então a gente, sei lá, a gente consegue ter aquilo, e o float é aquele número lá que você vai ter aquele valor aproximado, né? Então, quando você define lá um float, ele tem uma aproximação lá naquele valor. Tem muito segredo nisso aí, não. Perfeito. Até uma coisa que eu falo, acho que eu normalmente não vejo float. Eu, particularmente, não gosto, né? Por causa da questão de ser aproximado. Então, normalmente é decimal numérico. Sabe onde é que você vê muito float, Luiz? Você vê muito float em Python. Python você vê muito float. Pois no Python sim. Como eu não acho mexo que, tanto. na verdade, eu acho que eu nunca, poucas vezes, eu acho que eu devo ter pego, mas muito pouco float em database. E normalmente eu também pego só decimal e numeric. Ó, ninguém marcou amarelinho dessa vez, ó. Ninguém. Caiu aí. Ó, tivemos mudanças aí, hein? Tá brigando, hein? 4 jogadores acabaram de fazer 5 respostas. Vamos lá, que faltam só 2, hein? Bora. Qual é o primeiro passo para criar uma tabela em um banco de dados? E definir a estrutura de colunas e tipos de dados, inserir registros diretamente na tabela, criar um esquema para a tabela ou configurar permissões de acesso à tabela. E aí? Será que é amarelo de novo? Não sei, acho que vai ficar entre duas aí. Acho que vai ficar entre duas, talvez. Vamos ver se a gente derruba alguém do pódio, hein, ou não. Tá ficando tensa a música. Vai chegando no final, a musiquinha vai mudando para suspense, assim, né, velho? Acho que já tivemos algumas desistências aí. Eu caiu para 20 e pouquinho, 22, tava 27 no início, a galera já foi desistindo. Né? 23. Já virou a musiquinha do Titanic ali. Né? Aquela última valsa deles, cara. Tem essa e mais uma só, hein? Ih, rapaz. Vai tudo. Bom, vamos lá, vou começar da vez que 2 pessoas marcaram aí. Você não pode configurar, por exemplo, as permissões de acesso em uma tabela sem antes essa tabela existir. Então, primeiro, você precisa criar a tabela, né, vamos dizer assim, para que você consiga liberar essas permissões. No amarelo, criar o esquema para a tabela. Esse esquema, você pode até, normalmente você vai criar antes da tabela, quando você for fazer isso, só que antes de tudo isso, né, antes da tabela, antes do esquema, você precisa primeiro definir a estrutura. Então, você precisa saber o que vai ser criado, qual que é o nome da tabela, quais colunas aquela tabela vai ter, quais tipos de dado cada coluna aquela tabela vai ter, se aquelas colunas vão permitir dados nulos, se não vão. Então, tudo começa da estrutura da tabela, para que você, quando for codificar isso, né, você já tenha ali um esboço, e aí isso tudo vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido, inclusive, de você implementar. Até por questão de organização também, né? Isso aí. E cuidados aí com os tipos de dados, por favor. Sim. Vamos lá, hein, galera. Ó, esse terceiro aqui tá brigando toda hora, hein? Os 2 aqui estão que estão. Josué Rosa tá um fire aí. 9 respostas corretas. Josué ganhou no último, se eu não me engano. Se ele ganhar de novo, vai ter o VAR aí. Bora. Última pergunta, hein, galera? Bora lá, hein? Qual a estrutura básica em SQL para a criação de uma tabela no Management Studio? Criar tabela, hein? Create table, insert into,
make table ou define table. É fácil também. Acho que o Poli não vai mudar com essa aí, não, hein? Também acho que não, hein? A galera vai até responder rápido. Teve o create database e tem o create table. Tá bem parecido. Né? Acho que essa maioria vai acertar. Acho que todo mundo vai acertar essa. Será que é amarelo de novo? Eu acho que sim. Amarelo é a cor da vez aí, né? É a cor do verão, né? Será que é a cor do verão? É meio feio. Vou falar amarelo. Eu tava reparando aqui, né? A gente comentou o negócio de padrão de camiseta. Hoje todo mundo veio meio que bagunçado. Só o Wallace e o Ítalo, porque eles são de Portugal, ó. Aí eles vieram de cinza. A gente combinou antes. Tô vendo aí. Vai lá, Ítalo, fecha Todo aí. mundo acertou. Todo mundo acertou, essa aí tava fácil, né? Então, assim, primeiro que a gente não viu nenhum comando de insert, nem make, nem existe no SQL, enfim. Então, aí, se a gente levar isso, uma coisa que o Rafael falou também, e que vocês vão escutar muito na próxima aula, e que eu sempre falo, por exemplo, para quem é meu aluno e para quem eu ensino SQL, que é você pensar em português e traduzir para o inglês, e aí as coisas começam a ficar mais fácil. E aí, a create table, criar uma tabela, nome da tabela, coluna, e o tipo de dado e pronto. Show. Aí, se a gente reparar, ó, todo mundo acertou, né? Create database, create table, então, sinal que a aulinha aí valeu, né? A galera tá saindo aqui com conhecimento. O Leonardo ali falou para fazer com laranjas, saber com laranjas. Pode deixar, Leonardo. Da próxima vez eu faço com maçãs, viu? Vamos lá. Ó, então, ainda bem que ninguém marcou make table. Bora lá pro resultado. Prepara o print aí, galera. Então, vamos ao nosso pódio. Terceiro lugar, Douglas Anderson, provavelmente. Bruno Giannini, que estava em segundo. Vamos ver se vai vir um ping aqui, né? Se manteve aí. Show de bola. Vou tirar um printzinho aqui. Então, galera, show. Acho que nenhum dos três aqui ganhou no último, pelo que eu lembro aqui de cabeça. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Beleza. E é isso aí. Então, aí tem que ver depois, galera, quem desses três aqui, quem está lá no WhatsApp, né? Para poder ver o que vai querer. Se vai querer o livro, se vai querer a mentoria. A gente vai falando aí lá no WhatsApp. O primeiro colocado põe logo, assim que possível, põe lá o e-mail, né? Põe o nome completo, e-mail e põe qual que é o prêmio, se vai querer lá o livro, se vai querer a mentoria. Consequentemente, o segundo lugar vai ficar com o outro, não é isso? E o terceiro também já vai ficar com a mentoria. Aí, manda um e-mail que é fácil aí pra gente. Manda lá no WhatsApp nome, e-mail, e o primeiro lugar aí, coloca aí o prêmio que vai escolher. Beleza. Ok. É isso aí. Então, para encerrar, eu queria aqui agradecer aqui a presença de todos, Luiz, Ítalo, Shalom e Rafael, que ficaram aqui 2 horas do seu tempo para poder compartilhar conhecimento com a galera. A minha gratidão aqui a eles. E a gratidão a todos também que estão aí no chat, interagindo, participando e dedicando aqui 2 horas também do seu tempo para aprender SQL, que é algo essencial no mundo dos dados. E quem ficou até agora, com certeza, já está aí um passo à frente. Já está com um passo à frente aí de vários passos que vai ter que dar para entrar na área de dados. Então, eu queria agradecer a todos e uma boa noite e até a próxima quarta-feira, galera. Que é com o Ítalo Mesquita. Só um recado aí rapidinho. Quem está aqui ainda, não perde a próxima quarta. Se puder divulgar aí para o pessoal também, que a gente vai ter muito, muito, muito código mesmo e muita coisa aí muito interessante na próxima aula, que já vai dar aí uma diferença grande aí para vocês, principalmente para quem está começando, quem tem um nível iniciante, vai dar já uma melhorada boa, viu? Então, não deixa de participar na próxima quarta e de preferência na hora da live, porque você pode também interagir com a gente, você pode deixar sua pergunta, você pode participar aí do sorteio no Kahoot e até a próxima quarta. Boa. Isso aí, valeu, galera. Obrigado a todos, viu? Parabenizar aí também o Rafael. Valeu, pessoal. Bem legal aí. Exatamente. Valeu, obrigado, valeu. Vai estar lá no canal da Cloud, né? Depois eu vou deixar o link lá no grupo também.
vai estar no canal da Cloud, que é uma referência aí no Brasil sobre Cloud, ele vai estar falando sobre a AWS. Eu acho que as aulas do canal da Cloud só vai ser liberado depois que a pessoal da mentoria assistir, né? No momento seguinte. Mas a gente está preparando aí também uma aula de Cloud no futuro, é surpresa ainda, a gente está preparando, né, Wallace? Para no futuro, aí depois desse curso de SQL, a gente começar a falar umas coisinhas sobre Cloud. Mas esse da canal da Cloud, que eu sou professor lá, de AWS, esse, a princípio, é dentro só é fechado, né, para os mentorados, e depois que abre, pelo que eu entendi, abre depois no YouTube para todo mundo, depois que acaba a mentoria. E ainda tem vaga para galera que não é inscrita ainda no canal do Rafael, vai lá, acho que o link deve estar aí na descrição. Sim, não é? sim. Tem muito conteúdo. Show, galera, vai lá. Muito conteúdo top lá. Esses dias eu estava vendo, inclusive, uns lá. E tem muito conteúdo muito bom lá. Então, já se inscreve lá também. E até a próxima quarta, galera. Valeu, galera. Abraço. Valeu, um abraço. Boa noite a todos e todas. Boa noite, tchau. Valeu, galera. E aí, galera, tá